Vamos lá? Preparados? 1h20 aqui de conteúdo, cara. Bora, quem for almoçar, almoça agora. Quem não almoçou. Quem almoçou, vai um cafezinho. Aí fudeu, né? Origami _9 mandou R$5. Sazon, livrezinho até que hora, Sazon? A propósito, sabe dizer para nós quando ter um jogo variado na live, Sazon? A propósito, consigo ver o reflexo da cão na sua careca. Cara, eu vou tentar trazer o Mine essa semana, mas não prometo. Tá tendo campeonato, Origami. Tá tendo campeonato. Tem um Watchpard do VCB. Eu gosto de jogar babá. Eu acho que jogo variado é só quando tá fora de época de camp, mano. Vamos ver quando o VCB acabar aí. Tá. Salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um Revelando Área e esse muito especial porque, além de estar aqui com o Tonelo, nós estamos com o coach delirante, Flu, treinador da Vila do Zana, e também com dois caras diretamente de Los Angeles, Niang e Frod. Niang, você está com cara de sono, meu parceiro. Nós te acordamos, atrapalhamos o seu soninho de Los Angeles, Niang? Spacão, acordo cedo todo dia, cara. Tô quase na morning routine já. Só falta aquela água com gelo já na cara. Mas acordando cedo todo dia e aparentemente sem descanso pro MBR também, Frodão. Deixa assim, tá, chat? Seja aí mais uma vez pro Revelando Área. E pelo jeito, o jogo de vocês foi esse final de semana. Teve tempinho pra descansar também ou não? Só treino seguido agora? Não, só domingo, dia de folga, assim, um dia depois do jogo. Mas já começamos treinando ontem e... teremos treino aqui em umas horas. Só já é pronto para Cloud9. Mas pelo menos deu pra descansar pelo menos um pouquinho, né? Depende, porque estamos assistindo o filme do terror e, tipo, não podia dormir muito, mano. Sem muito descanso por aqui, Spacão. E sem descanso pra você também por aí. Valeu, Nini. Eu não entendi se ele falou de terro ou de terror. Acho que era um filme de terror. É porque o terro, pra algumas orgs, Tonelo, tem sido terror. O rei do gancho. Sabe muito, é verdade, cara. Será que veremos o terro aparecendo mais nos times brasileiros? O Niang até trouxe a estatística, né? No jogo da Loud, quantos mapas que a Loud acabou não trazendo terra e como que a Loud acabou perdendo esses mapas, infelizmente. E não tem jeito, cara. Já vou ser sincero aqui logo de cara, se você queria opinião dura logo de começo. Ai, meu Deus. Valorant não é o outro FPS. Parem com esse saudosismo, essa postura de negação. Vejam o Valorant pelo Valorant. É isso, ó, rapaziada, é o seguinte. Hoje a gente tem um papo especial porque a gente a Loud venceu um jogo na Lotte sem terro, venceu. Mais ou menos, o Cauãzinho fez milagre. Chegando para essa terceira semana, já rolou 2 semanas do VCT Américas e a gente vai começar, obviamente, com a equipe do MBR, Flui, porque o Frod tá com a gente, ele já falou que mais tarde tem treino, então assim, o Frod já tá pensando na Cloud9, que é o próximo adversário do MBR, e Fluir, o MBR jogou contra a equipe da G2 na segunda semana, o que foi o grande jogo, talvez, dos olhares da comunidade. Perdeu de 2-1, mas foi uma derrota. Não sei se você vai concordar comigo que é ok o MBR ter tomado um 2-1, porque o MBR jogou bem e quase deu um 2-0. Sim, eu gostei do que eu vi. Acho bacana também que a gente tem agora uma régua contra um dos melhores times do mundo, né? Que é a atual aí, que eu até diria que é o time que mais bem aproveitou o novo meta, né? Eu acho que eles se encaixaram ali de uma forma fantástica. O Leaf jogando Device, a forma que eles estão usando o próprio Jonapi. Eu acho que ele é um cara que se encaixou muito ali nas conexões junto com o Terro, né? Ele por fazer esse papel de Brit. E o Jogman, que pra mim é o cara mais maleável aí na questão de adaptação pro agente que ele vai usar de duelista. Atualmente eu acho que é ele. Colocaria aí também o Zekken, o Kankan, o coreano ali da DRX, o Ryumin. Também acho que ele se encaixa bem. Mas tá bacana de ver. A régua do NA agora tá bem conectada com esse último jogo. A gente já coloca o MBR num outro patamar. E Tonelo, a G2 jogou contra o MBR. Tivemos o Waylay dos dois lados. O Aspas chegou a jogar de Waylay, acabou estreando esse agente. Você esperava uma performance talvez pior do MBR comparando com a G2, cara? Ou foi na sua expectativa do MBR assim, era um time que tava virando uma crescente e eles tinham condições de vencer a G2 de qualquer maneira? Cara, pra mim, ainda passar pano, foi uma ótima notícia, porque a gente falou, a principal preocupação, e o Frod com certeza vai falar mais disso daqui a pouco, era a comunicação, como é que esse time eu achei que nós ia ganhar, mano. Na primeira semana a gente chegou, viu, beleza, tá legal, tá fluindo, tá funcionando. Embora não seja uma comunicação ainda perfeita, no sentido que não é uma comunicação que eu sinto que é muito complexa e que chama tantas jogadas, mas
de coisas delicadas, de coisas detalhistas, mas o importante, o essencial, tá sendo ouvido e tá sendo entendido, o que é o mais importante. E para você jogar contra um time, que é o caso da G2, que usa muito bem meio de round, que dá baile em todo mundo, que roda o mapa, que chama decisões diferentes e que você tem que se adaptar rapidamente contra muitos recursos e tudo mais, eu não tinha uma questão, acho que não é nem expectativa em cima do MBR, mas eu tinha uma curiosidade de saber como que esse time iria jogar. E se já tá assim, numa segunda semana de treino com o Verno, talvez terceira, no máximo quarta semana de treino, eu imagino que hoje o potencial do MBR seja ainda maior. E digo mais, possivelmente o MBR é hoje o segundo melhor time da região. A gente quer escutar isso diretamente dos caras lá de Los Angeles, né? Niang e Frod, começando com você, Nossa, Nini, não vou zicar isso não, cara, não sei. muito próximo desse duelo de MBR G2. Qual que foi a sensação, Niang? Dava pra gente ter vencido de fato? A G2 é esse time chato e, obviamente, mano, a Cru tá forte também, qual cara. Qual foi a maior dificuldade, talvez, que o MBR enfrentou com essa G2, cara? Sem dúvida nenhuma, né, Spacão? Ali, principalmente, vendo até mesmo a garra que os meninos estavam, gritando muito. Cortesia é um jogador que grita demais, do começo ao fim. Deu a sensação de que faltou muito pouco pra gente conseguir ganhar naquele segundo mapa, principalmente, né? MBR já na Lotus, quando tava jogando na Pro ainda, no kickoff, teve aquela partida contra a Sentinels, que foi pro overtime também, muito difícil, e foi muito parecido agora contra a G2 também. Mas mostra, cara, que o MBR tá conseguindo se adaptar, tá entendendo muito bem o meta, mas óbvio que a G2, como o próprio Freud chegou a comentar comigo ali na entrevista depois, talvez o melhor time atualmente, ainda mais com esse meta, né, Frodão? Então, queria entender de você um pouco mais também. Como foi enfrentar esses caras agora, né? É óbvio que a gente quer ganhar. O competidor quer ganhar, mas foi uma partida boa. Eu acredito que os caras são o melhor time do mundo. Eu sei que não ganharam o Bangkok, mas eu acho que realmente os caras mereceram muito, porque quase nenhum time ganharam o mapa contra os caras. Entregaram. É um time que é muito, como dizer, up e down, mas tinha um dia muito bom e amassaram a G2. Mas para mim, G2 é um time que, mano, era muito forte, mas também não tinha muita surpresa. Mapix, as táticas dele, era só diferença do clutches em muitos momentos. No Ascent, perdimos 1x3, 1x2, perdimos 2 pistols, tacamos A e perdimos stack A. Isso tipo, dava muito para ganhar esse jogo, mas mérito dos caras, mas também um pouco de nossa parte que a execução das ideias não chegaram ao final assim. Acho que precisamos treinar um pouco mais, mas estamos muito perto para chegar a um nível que acho que ninguém esperava que nós chegamos. Não, com certeza. A evolução para mim do MBR foi muito rápida, né, cara? A gente não imaginava que, ainda mais com a mudança agora do Verno, da comunicação também, que poderia ser um problema para os times brasileiros e encaixar tanto assim. E, normalmente, quando a gente sempre entrevista algum jogador, ainda mais depois da derrota, eles sempre falam que é muito cedo ainda para falar, porque a sensação que ele tem pode ser que não seja refletido na hora que for assistir a VOD, fazer VOD review e tudo mais. Com essa VOD que vocês já assistiram agora, com um pouco mais de tempo, você ainda mantém as mesmas sensações que você teve quando estava ali já assistindo o jogo dentro do stage, ou viu alguma coisa diferente na VOD Review que hoje você sente que precisa ser trabalhada mais? Falando honesto, não vi uma coisa diferente. Depois do jogo eu falei com você na entrevista e aí eu peguei a visão porque perdimos assistindo o VOD. Só era para reforçar que eu estava certo nessa parte. Eu deveria melhorar um pouco mais durante os timeouts, porque eu achei que como, por exemplo, no Haven, estamos jogando um pouco rápido em alguns momentos e realmente a cortesia estava macetando muito, fazendo os lurkers. Isso era para calar mais plays assim, pausar o jogo, deixar ele marrotar, pegar espaço. E, são umas coisas, mas o aprendizado era muito rápido depois do jogo, porque tínhamos um game plan e estava indo certo. Estamos perdendo muitas coisas que não dava para perder. E, mano, quando eu estou vendo que um jogador pina, estamos perdendo clutches, não dá para fazer ele overthinking essas coisas, porque ganhamos 1 ou 2 ou 3, isso torna o jogo totalmente diferente. Era só focar em nossas coisas e também, mano, estamos no meio do camping. Não dá Essa é a magia da FPS, né, mano? Assistir tudo. E focar no próximo jogo, porque o próximo Tiro jogo na cabeça, é o jogo pode mais mudar importante round para nós. E principalmente na Ascent, né, Spacão? Pra mim, na Ascent ali foi onde a gente conseguiu entender e perceber um pouco mais como que, não necessariamente, tudo bem, talvez com o Terro, entender um pouco melhor essas habilidades, poderia ficar um pouco mais fácil. Mas não acho que foi o principal pra você, Freud. Você mesmo comentou isso pra mim. Mas ainda assim, Spacão, o MBR conseguiu adaptar, pelo menos em todos os outros mapas, tá entrando nessa maldade aí do meta do Terro também. Cara, não só do Terro, ô Tonela, ao LA, como a gente falou, apareceu na mão do Aspas, me parece que assim, o MBR é um time hoje que
muito rápido. A gente tinha uma leve suspeita mesmo com a line-up com o NZR naquela ocasião, o Aspas, a gente já imaginava que a junção de Aspas e Freud, Tonelo, traria um fruto interessante para esse MBR finalmente. Só que eu não sei se todo mundo estava esperando tão rápido assim, né? Sim. Os caras clicarem tão rápido e dar trabalho. Acho que teve uma estatística que apareceu na transmissão, que acho que essa foi a segunda série do ano ou dos últimos 3, 4 meses que a G2 foi exigida num terceiro mapa de MD3. Eles sempre estavam dando 2-0. Então, assim, mostra que o MBR vem se tornando esse grande time, né? E por isso que eu falei que... Tem uma teoria disso. Pausei. Tem uma hora, eu tô pausando. Tem uma teoria disso aí. Tipo assim, é a mesma coisa que aconteceu com o Pancalha e amigos, né? A gente encaixou tão rápido assim, agora o MBR encaixando tão rápido, porque quando você entende o meta e como o jogo deve ser jogado, o jogo, consequentemente, se torna mais fácil. É mais fácil você fazer trade, mais fácil você pegar umas kills, segurar a bomba e fazer retake, tudo fica mais fácil quando você entende como o jogo está sendo jogado no momento atual. E então, não me surpreende de uma certa forma eles acertarem isso tão rápido, mesmo trocando o Manito pelo Verno, né? E outra, esse meta pra mim, cara, na teoria, né? Minha opinião também, posso estar errado aqui, aposentado. Mas esse meta é o mais fácil que tem, velho. Na moral. Pô, os bonecos são fáceis, cara. As skills voltam. Então, não tem nenhum problema. As dificuldades são mais timings, noção e tal, mas a mecânica em si do agente é muito fácil, tá ligado? Eu acho que a única parte difícil é você ter um duelista que joga de ouro, de jet, de tudo, né? Desse meta. Mas de resto, cara, você tem um breach, você tem um enterro. Cara, são mecânicas fáceis, velho. Literalmente você apertar um botão na tela que joga uma skill, né? Loucura. Geral do campeonato, os times que a gente achou que iriam estar super bem, não estão. Os times que a gente talvez subestimou um pouco, o caso da Cru, por exemplo, até uma Cloud9, estão subindo. Mas o único time que fez um bom kickoff e agora aparentemente melhorou, evoluiu, é o MBR, além da G2, né? Que, claro, é o melhor time da região com tranquilidade. E eu acho que o mais interessante disso tudo é que aonde a gente tinha dúvida, acabou se provando ser algo muito sólido. Porque quando vem pro VCT, a gente fala, pô, Xenon e Cortesia, os caras são novos, velho. Vai que esses caras demoram um tempinho pra entender o que tá acontecendo, tá jogando do lado do Aspas, melhor do mundo, e o caramba. Às vezes é uma pressão a mais. E a realidade é que eles se tornaram certezas muito rapidamente. O Cortesia hoje teve um kickoff mais ou menos, mas ele entendeu muito o que fazer. E hoje é um outro jogador muito melhor. Xenon também, um V3 que ele teve muitos momentos de clutch. O Teteu quase... fez algumas quase coisas rebolou aí de novo? diferentes que ele falou que ia fazer naquele momento lá. Enfim, foi uma surpresa extremamente positiva. Então, assim, são dois caras que a gente não imaginava, por exemplo, que o IGL do Artizin, até mesmo em inglês, fosse ser tão rápido também, tão efetivo. Então, todos os lugares do MBR, todos os pontos que a gente tinha dúvida, eu acho que a gente conseguiu sanar essa dúvida e realmente ficou com uma impressão muito positiva e fatos muito positivos. Eu queria aproveitar, inclusive, Freud, perguntar para você o seguinte, cara. Querendo ou não, a gente aqui teve uma impressão do Verno que ele não gosta de ver VOD, que ele não gosta de fazer as coisas no dia a dia. Pô. Ele passou um pouco dessa imagem, infelizmente, pelo vídeo que ele gravou na NRG. Qual é a realidade, cara? Como é o Verno no dia a dia? Ele é um delinquente ou ele faz tudo certinho e ajuda o time? Delinquente é forte. Tem duas coisas. Tem o sacanagem do ex-time, que faz coisa no público que não deve acontecer, é muita falta de profissionalismo. E a outra parte é a realidade que acontece dia a dia quando o jogador está em uma situação muito melhor, clima legal, trabalham muito e deixam ele comunicar. Pode ser em outro time, não deixaram ele evoluir, passar ideias, passar compis, passar táticas. Era só seguir o call. Mas em meu time, eu gosto de dar esse poder a meus jogadores. Eu sempre tenho, como se diz, o final call. Eu faço tudo ao final. Mas eu quero meu jogador sentir que a opinião dele, coisa que ele quer fazer, é muito importante para o time e para mim também. E essa é uma parte que eu não sei porque não falo sobre essas coisas. Mas passando muito tempo no esports, você dá para perceber que, mano, tem muita história dentro de uma coisa que acontece. É meu trabalho para conhecer o cara,
ver como ele pensa em diferentes coisas e segurar que não faz essas merdas assim que estavam postando. E realmente era muito feio o que fizeram com o cara. Só tem 18 anos, mano. Acho que isso é muito feio, o fato de profissionalismo contra um jogador que está começando a carreira dele e se está dedicando muito para o time e para o jogo. Ele deu uma entrevista, inclusive, falando um pouco... Cara, isso aí vai parar no Reddit, tem certeza. Certeza, velho. Meu Deus do céu. Da hora, mas a gente vai falar mais sobre ainda. isso, que ele comentava que ele achou estranho, porque ele nunca tinha visto isso acontecer na vida dele, assim. Tudo bem que ele começou há pouco tempo, mas ele nunca tinha visto nenhum jogador ser tão falado mal, assim, pelos ex-teammates, né? E aproveitando também, seguindo nesse lado mais do Verno, Freud, ele já entrou sendo o second caller, né? Como foi essa escolha para ele assumir essa responsabilidade, né? Porque poderia ficar para algum outro jogador que falava português, mas acabou sendo ele. Não, mas esse é o papel dele. Isso porque para mim eu fiquei muito estranho que todo mundo fala que o cara não fala, o cara não é inteligente, o cara não assiste VODs. O cara chegou pronto para ser o second caller. O cara tinha ofertas em outros times, não vou falar nomes, mas ele tinha oferta para ser o IGL de um time da Europa. Só tipo, o cara sabe coisas. Mas se você pensa, se o cara chega pronto, o cara sabe muito, o cara passa táticas, mas o ex-time dele fala que ele não faz nada, pode ser um conflito do interesse e ponto de vista. Tem um time que tem caras que são um pouco mais velozes no cenário, mas pensam com a mente fechada. Eu sou mais veloz aqui, com certeza, mas eu não sou mente fechada. E eu, para chegar a este ponto da minha carreira, jogando 1.0, 1.3, 1.6, Source, Go, Valorant, tudo isso, eu preciso ter mente aberta. E isso porque eu acho que um cara como o Verno vai ter muito sucesso comigo, porque eu não sou com mente fechada como o time dele. E o MBR agora, a gente estava fazendo isso, essas contas ali um pouco rápido até demais, mas pelo menos para ter essa ideia. Tá aparentemente o MBR é a equipe com a idade média mais nova dos jogadores agora. Porque todos os jogadores que estão no time são muito novos, né? Sim, temos 3 rookies. Basicamente, Arch só jogou um ano, era um ano muito esquisito, porque trocamos jogadores, fizemos muitas coisas e nem ganhamos, só um joguinho aí. Mas Verno é rookie, Cortez é rookie, Shinome é rookie. So, tipo, todo mundo é muito novo. E também, mesmo assim, de idade, o Aspas também é muito novo. É que ele já tá no cenário há muito tempo, né? Mas esse é nosso veloz agora, esse é nosso líder aqui. É verdade, né? E como tá sendo, ainda agora nesse último jogo, você chegou a comentar que em um determinado momento parecia que não era problema de barreira de linguagem, né? Não era o fato de ser em inglês, mas que os jogadores não estavam, talvez, entendendo a call que era para ser feita. Vocês chegaram a conversar um pouco sobre isso agora? Sim, porque... É meu ponto de vista, quando você está jogando contra um estilo do jogo, uma composição, um mapa, só tem 2 jeitos de jogar. Não pode jogar tipo meio término. Precisa jogar agressivo demais para não deixar os caras executar certinho tudo, ou jogar full retake, que possivelmente vai ficar difícil. Só era tipo tentar explicar um pouco mais o que precisamos fazer. Tipo, G2, quando eles atacam é muito 4-1, 4 por longe, 1 por esgoto. Então, tipo, vamos combater long, vamos tomar espaço. Ou se vocês não querem, toma espaço e esgoto e vamos fazer retake do esgoto. Mas falamos isso e depois todo mundo sai base. Então, tipo, ok, entendemos o planning, falamos o planning, em pause, táticas, Verno falou isso e fizemos mal. Como na última ronda eles tiraram do bridge para entrar no bomb, mas Arch tinha outro bridge também. Ele deveria voltar outro breach para cancelar a exec dele, mas o que aconteceu? Voltou base, isso eu não entendi nada voltou para retake e não deu certo, porque os caras têm muito recurso. Então, tipo, nós entendíamos muito o que precisamos fazer, mas era sabe, não fizemos a execução parte e focar em, tipo, se não fazemos o que Freud falou em esse sentido, vamos perder porque é muito difícil. É muita habilidade, principalmente, né, cara? É. E, Spacão, eu fui um dos caras que no começo estava sentindo esse medinho, principalmente da mudança de comunicação. Mas o próprio Verno, além da grata surpresa dele, também já elogiou muito a maneira como os meninos estão comunicando em inglês, cara. Então, o time se encaixou rápido demais, cara. E, pra mim, a curva de evolução com isso acaba sendo maior ainda. Que grata surpresa do Verno agora. Para falar uma coisa sobre comunicação, eu relembro quando eu entrei no Loud e Aspas estava streamando muito no Twitch, e Tarek falou que Aspas não sabe inglês, mas a comunicação dele é perfeita. Porque o que acontece? O cara que está aprendendo inglês ou português, qualquer coisa, ele só sabe falar o básico. Mas o básico em comunicação é o melhor. Porque o que acontece aqui em NA? Caras falam muito, muito.
falam 10 coisas que só precisa falar 2. So, tipo, se ter essa habilidade de não falar muito, fica melhor ainda. Sim. E também os times da Europa, isso que acontece no CS, no Valorant, todo mundo fala inglês, mas nenhum país fala só inglês. So, tipo, a comunicação que chega em inglês fica melhor porque os caras só falam no básico e não tem aquele idioma primário dele para comunicar demais. So, tipo, a comunicação... Um time brasileiro que só fala português pode ser que tenha problemas de comunicação porque comunicam demais, estão falando muitas coisas. E se você só fala o básico do jogo, 1 aqui, 2 aqui, vamos pular, já era. Não precisa falar muitas palavras que não precisa e não faz sentido. Quem diria, Spacão, que depois de tudo que a gente ouviu do Verno, a comunicação seria uma das coisas mais elogiadas sobre ele, cara? E, cara, confesso que fico feliz em saber disso aí pelo Freud, porque eu acho que foi o grande ponto, cara, porque, Fluir, historicamente, falando de FPS, você que é um cara que tá no cenário há muito tempo também, não tanto tempo quanto o Freud, que ele é o Freud, acho que, eu sou fã do Freud, o Fluir é fã do Freud, quem acompanhou esse cara, a carreira dele no CS sabe disso. A comunicação com jogadores norte-americanos e brasileiros sempre foi um empecilho pra gente internacionalizar nossos times de outros FPS, cara, e me parece que o MBR agora... Tudo bem, tem apenas um jogador, é um jogador com 18 anos, é um jogador que, segundo o próprio Freud e outras pessoas, tem um espanhol também já bem avançado, então ele consegue diferenciar algumas palavras. Português. E mais do que isso, Flufu, você que é um treinador que trabalhou com uma molecada jovem, se eu não estou enganado, você trabalhou com o Artzinho na Star Horizon ou não? Não. Ele entrou depois ou você entrou depois? Não, na verdade... não, eu não fui da Star Horizon. Com que você trabalhou naquela line que era o BRN, RGL... Foi o BRN, o RGL, o PD, PDRzinho. Ah, é verdade, PDRzinho. Era Star... O Flyings. Mas não era... Eu achava que era o Artzinho que tava naquela line, cara. Por isso que eu tinha falado. Mas você trabalhou com uma molecada muito nova. Muito nova. E ver o Xenon, o próprio Cortesia, agora o Artzinho que o Freud falou... In-game, isso mesmo, essa responsa, Fluir, não é uma coisa comum. Talvez a gente tá vendo agora, que a gente começou nos bastidores, de fato, a primeira geração valorante, cara, aparecendo, assumindo essas responsabilidades? O mais bacana é o seguinte, existe o rigor dentro do nosso próprio jogo. E aí você passar isso para uma outra língua, onde às vezes o cara tá aprendendo a própria língua, é o que o Frodão acabou de resumir, né? Você vai ter que aprender coisas muito pontuais ali para se adaptar. Falando um pouquinho sobre os jovens eles têm certos vícios. Às vezes, por exemplo, o famoso menos 120. Sim. Esse menos 120 quebra o jogo. Quem... Quando, onde, qual circunstância, para onde foi, né? São muitos detalhes. Mas o Freud já passou uma outra visão ali, que o básico, bem feito, está encaixando e está dando mais resultado. Um outro ponto que eu acompanhei aí do próprio MBR no SegaCal são alguns pontos falar em português, alguns pontos falar em inglês, quando o Verno estiver na situação. O Verno foi eliminado ali. O Aspas está traduzindo muito pro Verno também. Agora é uma situação nossa aqui de dupla, vamos falar em português. Eu até gostaria de aproveitar o momento para perguntar, será que esse vai ser o padrão, essa troca? Ou será que vai ter uma parte onde o Freud quer fazer essa parte 100% em inglês e deixar isso fixo e constante? É uma dúvida aí para perguntar pro Freud. E aí, Freud, nos responda, cara. O MBR vai continuar comunicando no seu idioma, porque quando a gente conversa, Freud, você fala inglês, português, espanhol, ou o MBR vai assumir um idioma aí do inglês mais básico? Estamos vendo que você tá com o seu DNA no time, Freud. É uma curiosidade, né? Não, sempre vai ser, acho que, idioma do Frodão, porque não tem como. Tipo, mano, tem muitas coisas que acontecem no mapa, como você falou, temos um time, mas se Xenon e Cortez estão jogando outro bombe, esse é outro mini-team dentro do time. Tipo, Verno não precisa entender o que está fazendo em outro bombe. E também nós somos um time que treinamos muito, comunicamos o que vamos fazer dentro do jogo. Ele não Pode ser que muitas vezes que nós falamos português, ele não entende o que está acontecendo. Como quando eu sigo com Aspas falou, um HP base, eu vou comer base. O cara não entendeu nada, mas o cara sabe que Aspas está seguindo o cara base. Mas logo depois ele traduziu também, né? Exato. Tipo, não é problema. E o cara é muito, muito inteligente. Pode ser se um jogador não é tão inteligente e não percebe, fica um pouco mais perdido. Mas realmente Verno é um jogador que tem muita, muita confiança. O cara sabe o que fazer dentro do jogo. E, tipo, é muito... como o cara sabe o que precisamos fazer dentro do jogo. Mano, acho que não é problema. E também, quando estamos tentando de comunicar um pouco mais básico no português, ele entende essas coisas. Como um HP, ele entendeu que o cara tem um HP.
Então, tipo, ok, quem vai fazer? Ele normalmente comer espaço para não deixar o cara fazer o retake certinho. So, mano, tudo tá muito planejado e acho que não vai ser problema assim. Acho que simplesmente é muito fácil e todo mundo entende e também Vernon tá tentando de aprender português. Vai tomar tempo, porque ele não tem um base espanhol como eu tinha muito forte, mas o cara tá tentando de aprender realmente e, como eu falei... Doideira, tá, né, cara? Já imaginou esse mundo que o Vernon aprende português, velho? Caralho. Que loucura que ia ser isso, cara. Ele, mano, imagina, o time do MBR dá certo, sei lá, mano, ele e o Aspas viram um duo. Isso é loucura, né? Mostrando para ele umas palavras, umas coisinhas em muito, português para ele entender o que estamos fazendo dentro do mapa. Você sente que o fato de ele ser iniciador também facilita um pouco mais essa adaptação dele? Talvez com outra função, se ele fosse um âncora de bomb, ou às vezes o próprio sentinela lurkeando do outro lado seria mais difícil? Pode ser, e também, vamos falar sério, um terro, que ele faz? Ele faz o molotov entrando bomb, e quando a bomb está plantada, o que ele faz? Volta a base e fica aí com o iPad. So, tipo, o cara não precisa entender nada que está acontecendo, porque o cara ajudou a entrar no bombe e o que vai fazer é segurar o bombe. Já era, não precisa nenhum info. É só ficar olhando a parede com o iPad, já era. O terro facilita até nisso, Spacão. Ah, meu amigo, mas isso a gente não tinha dúvida alguma. Tonelo, o grande discurso dos times a nível mundial é o seguinte: precisamos melhorar a comunicação, né? Sempre que os times de Valorant e outros jogos falam, pô, nossa comunicação não tá legal. E, cara... é algo meio estranho e até poético e caótico o MIBR evoluir no meio de uma comunicação que mistura inicialmente dois idiomas, porque quebra muito, talvez, inúmeros conceitos de comunicação que a galera escreveu lá no início da história do FPS, cara. E dá certo no MIBR. Eu acho assim, primeiro que isso prova a qualidade individual dos jogadores e o que a gente chama de awareness, que é aquele lance de você ter uma noção do todo. Igual o Freud falou, é uma questão de gatilho. Então, se o cara entendeu 1 HP, ele já sabe o que ele precisa fazer, até onde ele pode ir, de acordo com a maneira que o time está postada, o que tem de recurso, o que não tem. Essa leitura ela é feita muito rápida. E aí depende da qualidade individual do jogador. Tem jogador que não vai, talvez, ter esse gatilho tão rápido, essa noção de jogo tão rápida. Aí pode virar um problema. Mas... isso aí fica mais fácil com Aspas no time, tá? Pô, quando você tem um moleque que é o Aspas, que tá comunicando o básico certinho, tipo, é o básico que ele comunica. Onde vida, eu vou fazer isso, eu tô vendo aqui. Ele só fala o que ele vai fazer, o que ele tá vendo, tá ligado? Onde ele tá mirando. Essas 3 paradas. Se ele fala isso toda hora, você vê o cara do seu lado, que é o melhor do mundo, fazendo isso, pô, é impossível fazer junto, tá ligado? Vira uma... Mas não tá sendo um problema pro MIBR. influência dentro da equipe. E aí eu falo equipe, isso, né? De novo, eu sou professor de inglês e tal, até trabalho com alguns alunos que são jogadores, obviamente, não vou falar quem são. Não sei se pode falar, irmão. Pode falar, né? Pode falar. Vaza tudo. Mas então... Alguns até vazam nos stories, né? Então alguns são de boa, alguns são de boa, mas outros não sei. Então, prefiro nem falar. Mas a questão esse lance da comunicação básica realmente pode funcionar. Eu acho que é uma questão de visão mesmo. Igual o Fleur falou e o Freud falou. Eu acho que para cada time pode funcionar de um jeito. Então, um time que às vezes um cara vai coordenar tudo muito especificamente, vai ser um cara, uma grande voz. Nesse time, esse cara ele precisa falar um pouco melhor, ele precisa dar mais detalhes, ele precisa falar mais coisas. Agora, tem outros times que vão funcionar com uma comunicação um pouco mais básica. E realmente, o básico do idioma, alguns termos e algumas especificidades para você comunicar o que está acontecendo ali, é bem tranquilo, o cara pega muito rápido. Até mesmo o Verno, se quiser pegar em português, é muito rápido para conseguir fazer. Uma semana no máximo, o cara tá imerso no que está acontecendo, isso é muito tranquilo de fazer. E se tá dando certo pro MBR, cara, perfeito. Eu acho que não existe necessariamente o melhor ou o pior. Eu acho que o mundo ideal é os jogadores estarem realmente preparados para eventualmente, por exemplo, no caso de um Cortesia, de um Xenon, terem um nível de inglês suficiente para, caso eles queiram comunicar dentro do jogo e fora do jogo algo mais específico, dar uma ideia que não dependa ali de um tradutor ou alguma coisa assim. Mas se já está funcionando, beleza. Pode ser que depois vire um caos realmente, e aí se você acostuma com essas palavrinhas chaves para poder engatilhar, tá ótimo. No fundo, cara, no fim das contas, o lance é a performance. Se a performance está acontecendo, está dando certo, então perfeito. Boa, vamos entrar num outro mérito aqui também, agora, rapaziada da equipe do MIBR. Frode, eu preciso saber de você, meu companheiro. O Waylay na mão do Aspas. Como que tá o seu parecer sobre essa nova duelista, Frodão? É uma realidade? É um teste por enquanto no MIBR? Vocês resolveram testar lá no Stage? Como que você tá enxergando essa nova duelista aí que promete mudar um pouquinho o jeito que os duelistas vão jogar?
Para mim, Aspas entende que eu sempre estou pensando muitas coisas no meta. E eu gosto de testar coisas. E também, realmente, Aspas entende que o meta está trocando um pouco. Que dá para jogar um Jet, mas também tem poder de outras coisas. Vocês estão vendo, o cara está, ao fim, jogando Yoru no ranqueada. Tipo, então Só jogou de Yoru ontem. Mas pouco a pouco, guys, pouco a pouco. Mas para mim é tipo, aula pra o cara convencer esse entende menino. muito, o cara é um jogador muito bom, mas também quando estamos pensando no nosso jeito de jogar como time, eu acho que o Waylay engaja muito bom, porque ele tem os skills que é muito similar como o Jet, que pode entrar no bomb, mas também tem skills como o Phoenix, que dá para voltar, tem tipo outra vida, pode fazer merda, mas tem outra chance em la ronda. É meio tipo como um Phoenix, e eu sei que Aspas ele entende o jogo muito, ele estava jogando o jogo do beta, coisa assim, o cara realmente entende todo o seu boneco e sua preferência. E também eu acho que o Waylay tem um kit que ajuda ele a criar espaço e também tomar muito risco e tomar chance, mas não ficar fudido se algo mal acontece. É tipo, para mim, o que está acontecendo agora não é que Aspas fala, hoje eu quero jogar Jet, hoje eu quero jogar Waylay. Estamos pensando muito em qual tipo do jogador, do boneco tem sinergia do meta, do iniciadores, tudo isso. Mano, e realmente eu sempre falava isso, que eu quero ser um time que troca composição muito. Não só o base do composição, mas trocar um duelista, trocar um iniciador, trocar um controlador, para tirar o outro time fora do antitática. Hoje em dia é o Waylay e Ouro, né? Duelista, Raze na Fracture, talvez. Neon, às vezes, também. Mano, precisamos ficar um pouco mais em cima dos caras, quebrar o estúdio dele, e dá para fazer essa maluquice no pick bands, mas também dá para fazer essa maluquice na composição do time. Se nós estamos focando no nosso game plan, acho que qualquer boneco vai dar certo por só ajudar ele e ficar de boa, mano. Mas também Aspas, o cara sabe jogar o jogo. O cara, mano, eu joguei um CS com ele há 2 anos. O cara é muito bom. Realmente, não pedi bang, mas o cara é muito bom. Não pedir a bang é foda. Qualquer boneco. Ele entende, né, cara? Quando você tem ele dentro do time, você tem uma arma. É o que você sempre falou, que tem que tentar usar ele da melhor forma possível, né? E em relação ao Waylay, muito depois, principalmente da T1, usar 2 duelistas, a galera começou a conversar muito do meta sobre, o meta do Terro tá muito forte, mas pode ser que tenha outro meta que consegue counterar esse. Você acha que a Waylay, ela entra para tentar seguir um pouco esse caminho de tentar counterar um pouco mais esse meta? Ou ela acaba fazendo esse meta do Terro e da Vice ficar mais forte só? Eu acho que dá, porque muito cedo, antes do kickoff começando, nós percebemos que o Terro e Bridge é um meta novo, mas nós não tínhamos muito tempo para treinar isso, e eu estava pensando, ok, se nós não vamos jogar o meta, só temos 2 opções. E eu acho que eu posso criar um meta novo para counterar o meta, ou vamos jogar um pouco mais no conforto. Era tipo double duelista na split, jogar né? Com minha maluquice, mas falando aqui dentro de nós, com todo mundo, minha ideia era que T1 estava fazendo. É double duelista com Neon e Ouro, coisa assim. Eu acho que tem muito poder de fazer essas coisas. De recursos, pode ser que em momento, com o line que tínhamos, com pouco treino, não dava para fazer isso, só voltamos a double duelista mais veloz com Jet e Raze e coisa assim, mas realmente eu queria jogar o Neon e Ouro. Eu acho esse que drone, dava cara, para beita jogar muito. essas coisas, mas eu entendia muito que não tínhamos tempo, pode ser que não tínhamos jogadores para facilitar e fazer tudo isso. Só era mais, ok, não vamos jogar o meta, precisamos jogar um pouco mais beta belo, que é mais conforto de nós e só focar em nossas táticas, mas estamos tentando de encontrar um balance agora para jogar um pouco de tudo e para entender o meta. E vai chegar mais nerfs ainda, aqui em uns meses, uma semana, porque realmente o meta está um pouco esquisito agora. Acho que habilidades demais. E eu gosto da trocação no meta, mas eu acho que agora está chegando um ponto que é meio absurdo. Aí, que estava postando o G2 Valorant no Twitter dele, era bizarro. E acho que para nós era só um exec normal. No bomb da Pro ali, isso, né? E nem tacamos tudo.
mas com o pouco que tacamos, já era uma guerra mundial lá. O Valim não conseguiu fazer nada. Ele foi não clicou no mouse. espinho, míssil e último terror. E Astra, e o outro time tinha Vice. Mas imagina se temos outras coisas. Já era. Sim. É muita habilidade, Spacão. O meta... Chega um momento no Valorant, cara, que não tem como você fugir. O meta existe. Vai depender se você vai se adaptar. O meta muda, você não sabe jogar com boneco, você assiste VOD dos melhores. Escapar e flu. A gente viu recentemente aí que saíram algumas novidades no Valorant. O Fred tava falando sobre o meta, parece que o Yoru recebeu aí... Eu não vou dizer um nerf, mas foi um equilíbrio de habilidade, o clone dele tá mais caro, a Vice sim... Acabou tomando um nerfzinho no tamanho dos espinhos e tudo mais. Na duração. Na duração dos espinhos. Você também acha que tá hoje, que assim, diferente dos outros tempos do Valorant, onde os times tinham saídas mais originais para fugir de umas composições mais batidas, hoje, Terro, Brit, Vice, Yoru, é muito difícil de fugir disso aí nos mapas, cara? Porra, tá um pouco difícil, né? O que eu tô conseguindo perceber é que essa junção Brit-Terro virou um pouco universal. E tem alguns times que também optaram por esse terro somado a um Sova para fazer um double drone, um aspecto assim, e somar esse terro com um valor de Brit também, né? De stunar e de ter esse poder de fogo. Eu, falando aí, usando terro o comentário do Frod, né? Para comentar um pouco disso, eu vejo aqui, por exemplo, o jogo da MBR contra a Sentinels, que foi essa etapa aí, onde a MBR não tinha ainda se adaptado a esse meta do terro e... Vejo que foi uma derrota amarga, né? Porque dava vaga para Bangkok. Mas logo agora contra a Leviathan G2, eles já trazem terro na Pearl, na Raven e na própria Split, né? E aí vem um ponto aqui da Ascent e da Icebox, que foram os últimos mapas a entrarem na rotação, onde eles mantiveram o básico. Então é um ponto assim, você já está vendo que alguns mapas já foram 100% dominados. Exato. E outro ponto, com esse avanço da sinergia entre Brit e Terro, você acabou tirando um pouco de jogo Kaiô, que era muito importante para essa diminuição de recursos que o meta atual é roubado está também, rolando, né? Então esse Kaiô fora de jogo tá rolando muito esse aumento... Tanto que ele recebeu um buff hoje, né? Um buff hoje, pra ver se volta. O KO acabou recebendo um buff no tempo da bang dele de estourar, de equipar a flash também, quando ele... E até mesmo na visibilidade, Spacão, da skill dentro do jogo. Vai ter algo de inovador aí no radar e tudo mais. Acho que precisa, cara. O pessoal da Loud definiu que eles preferem tentar cauterar o método que entrar nele. O foda é que em 2022 foi uma leitura muito diferente que eles tiveram de usar KO para counterar o Chamber. Não funcionar com tudo. Cara, a gente teve essa leitura de KO contra Chamber... Só que, ao mesmo tempo, quando os caras começaram a se adaptar em cima disso, tipo, o Chamber dos caras pararam de picar em lugares óbvios, onde normalmente rolava a faca do Kayle, e começava a meter o louco. Ia mais pra frente, com um TP atrás pra não tomar a faca. Aí rola adaptação, tá ligado? Era difícil bater esse Chamber aí, mano. Mesmo a gente tentando counterar. Funcionava uma vez, duas, na terceira já não funcionava mais. Sabe? É foda, é adaptação em cima de adaptação, cara. Arton, ela entendeu que, beleza, dá pra você ter um meta com o Terro, a Vice, o Yoru, mas também dá pra você trazer agentes que já existem com uma mecânica diferente, dar um buff, por exemplo, o KO. A ideia talvez é os times colocarem mais o KO pra jogo pra tentar plays mais agressivas, quebrar um padrão, uma execução com Terro e tudo mais. Então, me parece que a mamãe Riot, Tonelli, está olhando tudo o que está acontecendo e está tentando o perfeito equilíbrio, né? Não, e os feedbacks, só finalizando, os feedbacks da comunidade, dos metas, vêm sendo muito fortes na rede social, né? Como se a comunidade estivesse ali chorando, mas... eu estou chorando, Tonelli. Mas aí que tá, não, você quase ficou maluco aí, saiu recentemente, o cara postou lá um copy-pasta lá, falando, não sei o que, a habilidade é o meu isso aí, velho, e tudo mais, aí. né? Então, assim, as pessoas estão ficando malucas com tanto terro. Mas é verdade, cara. E a gente tem que lembrar que, pensando em desenvolvimento de jogo, a Riot, especialmente com o Valorant, ela é bem conservadora, eu sinto. Que eles demoram para fazer algumas mudanças, mas não necessariamente pejorativamente, mas é porque você tem que ter uma grande amostra para realmente entender em qual detalhe você vai mexer. E é mais difícil você mexer no FPS tático, pensando em meta, em termos de balanceamento, do que no LoL, por exemplo, que você muda o número de um campeão e já muda completamente o jeito que ele vai jogar early game, mid game, etc. Porque tem build, Agora, né? O meta é uma coisa que eu estou extremamente acostumado, talvez as pessoas que vieram do FPS tipo CS mais antigos, não mais antigos, mas mais
mais clássicos, básicos, digamos assim, né? mais Assim, básicos, que não tem tanta exato. habilidade, né? Não tá tão acostumado com o lance do meta, mas como eu venho do background de MOBA há 10 anos, pra mim o meta é uma coisa muito comum. E aí eu sei que tem outras definições e tal, mas em geral o meta é a coisa mais efetiva que tá acontecendo. E o que quer dizer efetivo? É o que tem menos risco e a maior recompensa. Sim. Pô, é o mais forte? Não necessariamente. Pô, o mais forte, sei lá, para você fazer uma comp que só joga exec, é um controlador, 2 iniciadores e 2 duelistas, sei lá, alguma coisa na metação de louco. Mas todo o resto fica horroroso. Você só tem um ponto do jogo que você consegue fazer bem. Agora, Pra quem vem do MOBA, Tonela, você já vê isso como uma pequena derrota, né? Antes do jogo começar. É uma parada que você fala, mano, essa composição já tá faltando coisa. Já tem um gap nessa composição. Tipo, a MBR entrando na Ascent. Também, pô, essa comp é pra defesa. Pontuou só 3 vezes, já era. No ataque vai ter dificuldade. Então isso já tá começando a se instaurar, digamos, dentro do Valorant. E a questão do Terro Breach é que se você antes usava mais ou menos a ideia... Loud contra G2, Masters Islândia. Ascent. Começa o jogo. Mostra os 5 bonecos. Eu vejo uma Sage, eu olho pro Sad Hack e começo a dar risada. Aquela Audit em 2024, que era Porra, muita execução, limpar a posição Caralho. com muito recurso, mas você não tinha um drone, você não tinha uma informação um pouco mais exata. Tem como. Agora você tem, porque agora o drone do Ah, Terro, você consegue liberar mais foda. o time, você consegue liberar mais o próprio Breach. Você tem uma habilidade que não tem risco nenhum. Eu falei que é menor risco para maior recompensa. Você não tem risco nenhum, você tá do outro lado do mundo e você solta um mísselzinho com uma boa range que vai conseguir fazer um afterplant ou um retake muito bom. Então a Riot com certeza tá de olho, tem uma experiência muito grande com o MOBA também. E talvez demora um pouco por conta disso, de entender qual é realmente o ponto que tem que mexer, dada uma amostragem muito grande, casual e profissional também. Agora a gente vai trocar de... Pacão. Diga, Niang, por favor, continue. Uma coisa que saiu, aproveitando esse assunto ainda, mas uma coisa que saiu agora recente também de uma entrevista do FNS, é o FNS falando que ele acha que o tempo do cooldown das habilidades deveria ser mudado. E acho que esse é um dos fatores principais O do Vasco Terro. mandou R$5. Não existe um mundo de uma com piso mais caio mais tejo. Fulano de habilidade? Não. É porque não tem como você prever a hora que eles vão usar skill, cara. Tipo, imagina você tá contra ISO, Terro, Kayle. Você dominou um espaço, tipo assim, qualquer momento você pode estourar. Tá ligado? Não tem como você ficar prevendo o que vai acontecer. A hora que sair as skills e o ISO jogar o vulnerável que dá surprise lá, junto com a faca do Kayle, os caras já entram no bomb. Não é tão fácil assim, sabe, acertar esse time. Uma hora pode acontecer, um round pode acontecer ou outro, mas você depender disso não tem como. E o Breach serem tão fortes, porque quando você gasta, sei lá, uma paranoia de um homem e um recurso da Fade, sei lá, o chiclete dela lá, a clausura, acabou, você não vai ter mais esse recurso dentro do Spike Site, por exemplo, para você poder usar. Tava tendo essa conversa com o Saci. Com o Terro e com o Breach, já não. Você gastou o Missile e o Stun, daqui um tempinho você tem possibilidade de usar de novo. Pode usar uns 5 na ronda, pode começar a ronda, mid-round, XCK, depois para plantar bomba e depois para fechar a ronda. E tipo, é um abuso de habilidade que não faz sentido que um boneco, para mim, é meio tapa-nuba nesse sentido. Porque você não precisa entender o jogo, o momento que você tá fazendo essas coisas. Você só faz e foda-se porque volta aqui e tenta... Cara, é que eu tava conversando com o Niang isso aqui. Peraí. Eu tava, depois que a Loud perdeu, tava falando com o Niang que eu assisti o jogo da Sentinels, basicamente isso que acontece com a Loud. Deu uma fade aqui. Aí qualquer outro, da Homem, fazendo domínio A, galera. Granada aqui. O Homem aqui jogando paranoia. Chiclete da Fade. Gastou tudo isso aqui. Gastou o recurso. Tá? Vamos dizer que, sei lá, os caras de Terry Breach fizeram domínio. Tá? Eles tentaram fazer o domínio A também. Então aí veio, sei lá, veio o stun aqui, ou uma flash. Os mísseis do Terro veio aqui. Gastou tudo.
não conseguiu domínio A, daqui 45 segundos, os caras vão ter stun e míssil de novo, mano. Aí os caras não vai ter nada. Tá ligado? Aí, tipo, o outro time, eles têm 45 a 50 segundos pra fazer uma play. Ou menos até. Enquanto o bagulho não volta. Então, provavelmente vem, vamos dizer que, sei lá, o Terro veio aqui, gastou o drone depois pra redominar A. Tira o cara aqui da A, normalmente é um homem. Puxa a rotação. E aí os caras escolhem, querem ZK onde? Quer ir pra C? Então tá bom, toma míssil, toma stun. Ou às vezes vai pro bomb. Esse é o maior problema, quando esses caras aqui, esses três, nessa comp, acerta o bombe fraco, aí tira os caras sem gastar muito recurso, e ainda tem recurso pra gastar no pós-plant, tá ligado? Pô, teve um round que eu joguei na Icebox de Terro, que eu gastei 3 mísseis num round, velho. Pô, gastei um míssil de domínio, gastei um míssil pra EZK, e depois sobrou mais um míssil pra fazer o pós-plant. Eu usei 3 vezes o míssil do Terro. 3 vezes. O meta favorece muito os iniciadores que voltam essas skills aí que tem cooldown, tá ligado? Então, não consigo entender. Eu não entendo. Por que não usa? Sei lá. O bagulho é fácil. É fogo contra fogo. 35 Que é o míssil do teu que volta numa batata. Batata? O que é batata? Stun? A maioria dos iniciadores do que volta é skill de recon. Ah, barata. Barato, o drone. O drone voltar? Tá louco. Não. O drone não é spot. Não é o olho. O drone, porra. Você tá com o drone, o bagulho vai mais longe que o drone de Sova. Tem que ser no máximo stun pra voltar. Mesmo assim, cara. Mas enfim, aí é outro problema. Só que, tipo assim, o bagulho tá no jogo, é roubado, tem que usar. segundo. So, pra mim, eu entendo, porque eu nunca joguei MOBA assim, mas eu jogava muito Dota, Han, coisa assim, quando eu era mais jovem. So, eu entendo Joguei muito. Han também. A parte que eu gosto do Valorant em comparação com CS, que em CS o meta troca a cada 3 anos, uma coisa assim. Aqui trocam 3 metas, 4 metas por ano. So, tipo, todo mundo sabia que quando o Terro, o Waylay vão a trocar todas as coisas antes do Split 1, vai trocar muitas coisas, como o coach do Sentinels estava chorando um pouco, com verdade, tipo, tem muitas coisas, se você chega no Bangkok, você não tem tempo para treinar as coisas novas, mas com certeza vai chegar nerfs e buffs aqui, e o que aconteceu, todo mundo acordou hoje, boom, nerfs, e pode ser que vai chegar mais, so é uma coisa que eu nunca vou entrar no social media a fazer essas coisas, mas eu amo quando todo mundo faz, porque, tipo, pelo amor de Deus. Quando faz por você, tá... Sim. Eu não vou entrar nisso, mas eu gosto muito. Dá cara, like. E olha só como... Eu tava buscando esses números ontem, né, pra gente tentar usar nas transmissões da Riot no futuro. Eu peguei a porcentagem de pick rate que aconteceu do Terro no kickoff pra agora. E na China, por exemplo, foi 8% no kickoff. Sabe quanto tá agora? 70%. Isso porque EDG tinha um problema no Bangkok, que era o mesmo problema que nós tínhamos. Que nossa região em Brasil não estava jogando. Acho que VCB estava muito mais baixo também. Só tipo, a região não estava entendendo muito o meta. Em China, ninguém estava entendendo o meta. O que aconteceu? Chegaram no Bangkok e tomaram um surro por G2 jogando Breach e Terror cada vez. Só tipo, é parte do problema da região assim, que precisa entrar no meta, mas quando você já sabe quais são os bonecos roubados, todo mundo vai jogar. E agora é exatamente o que está acontecendo, cara. Só rapidamente aqui, passando pelas porcentagens. Antigamente, a maior era a Américas com 32%, que já está 59% agora. O próprio APAC estava 23%, foi para 66% de pick de Terror. Ele virou o agente mais escolhido, cara. Mano. Então, sim, tá muito forte, cara. E talvez tenha que pensar em algumas mudanças, né? A Vice agora sofreu a pequena mudança. O problema é, talvez, o que você mudar no Terror, você que também acaba descartando ele da possibilidade de ele ser utilizado agora no cenário. Tem que tentar balancear um pouquinho melhor
também. Niang, visionários são os times que negligenciam o Terro, já imaginando que ele vai ser nerfado. Perfeito. Então os caras falam, eu não vou usar, eu vou ficar 6 meses sem usar, porque vai tomar nerf. Então assim, aí depois a galera vai me chamar de gênio. E a gente vai ter que trocar de assunto agora, porque a gente já falou bastante do MBR e a gente tem mais 3 times brasileiros pra gente trocar uma boa ideia aqui. E nós vamos começar, Flu, falando da Fúria, cara, que perdeu para a equipe na Energy 2-1, já tinha perdido para a G2, enfrentou um adversário que era difícil, mas contra a Energy a gente imaginava que existia uma chance. A Energy picou uma Lotus, a Fúria está jogando com a comp da EDG, né? Então a comp com Clovo na mão do Ritão, Brit, Fade, esse tipo de coisa. Mas, Fluir, a gente tava falando dos bastidores, né? A defesa furiosa está uma peneira, né? Porque no mapa da Pearl e no mapa da Fracture, os caras jogaram muito mal, muito abaixo. A Pearl, eles vieram com agentes fora do meta, né? Não tinha um Terro, não tinha uma Vice, eles jogaram, se eu não me engano, de KO e Sova. O que acontece com essa Fúria, o Flu? Os caras, eles estão... e aí tem todos os bastidores, a entrevista do Luquezeira antes da temporada, que eles não acreditam em poder, os times jogando meta. A comunidade pegou um pouco esse rolê da Fúria de falar mandou R$5. Salve, Saci. Você acha que futuramente pode existir um sistema de ban de agentes no Vavá? Quando tiver uns 50 agentes, talvez. E aí, Nini? Obrigado pelo raid, viu? Tamo junto. Demorar muitos anos. Quer jogar talvez FPS daqui uns clássico, 10 que a anos. Fúria tá perdendo, aí o pessoal fala, pô, de fato, não tá jogando Valorant, tá jogando CS e tudo mais. Mas assim, depois de tudo que a gente comentou aqui, que o Frod falou, você, o Tonelo, o Niang, a Fúria ainda não é um time que está absorvendo esse DNA do meta 100%. Tem algum mapa ou outro aparece, mas não é um time que tá tentando colocar isso em vários momentos. E aí, você como treinador, isso seria mais o que na sua visão, cara? Uma ideia de... defender uma ideia diferente do Valorant sendo jogado ou uma questão de talvez característica principal dos jogadores da Fúria que estão jogando hoje? Eu acho que vem nesse segundo ponto, Nesse Spacão. ponto? Porque eu penso aqui na base da Fúria, a base teórica, a base que tá comandando ali as mentes são Peu e Rafão. Sim. Eles já têm uma conexão muito antiga do FPS tradicional, do outro FPS. E aí eu começo a pensar que eles estão priorizando muito um conforto individual, buscando o micro do jogador estar confortável para aquele momento. Então, por exemplo, essa Clove do Hit, eu já vejo que é um ponto assim, de trazer aquela... como se fosse um paralelo da Viper, mas que talvez o Ritão não estava desenvolvendo muito bem a Viper ali. Entendi. Ou até mesmo um Cypher. Então, vamos simplificar o jogo do Ritão para ele tentar desempenhar no FPS básico dele. Eu acho É só pra ficar o menino de Vice, velho. Se for seguir essa linha de raciocínio. Tá aquele de Vice, mano. Pô. Cara... Só colocar ele de iniciador de novo. É que agora tem o Price e o Rafa, né? Não sei se cabe espaço pra ele ali de iniciador. Mas Vaz é um ótimo sentinela, faz o lurk, consegue fazer tempo. Se não joga de Viper, imagina de Vaz, e Viper é muito mais difícil. Mas querem ele rush e bote a mina, fica no momento parado. Pô, eu penso o contrário, sabia, mano? Eu acho o hit muito bom, velho. Você ter um cara muito bom de mira, confiante, pra mim é muito mais eficiente você ter um cara desse como âncora, como um lado do bombe, como um cara que não entrega, tá ligado? Tipo, o cara vai jogar de uma forma inteligente, sei lá. Não sei. Acho que esse é o primeiro ponto. Existe aqui também uma visão que eles não adicionaram o Terro no Rafão. Não, o Rafão era o Brit, né? O Rafão tá de Brit. O Terro no Prize, sim, né? Que era o paralelo. Então você vê aqui que eles estão tentando fazer uma mescla entre um meta antigo, mas que eles estão priorizando e dando um peso maior no desempenho individual do jogador em si. Né? E aí eu acho que entra um pouco essa base do que você comentou, do comentário antigo aí do Luquezeira no início do campeonato, onde a gente não prioriza muito skill. Porque, por exemplo, aqui eu já vejo uma derrota numa questão de ultimate. Sim. Porque num jogo contra a NRG aqui nessa Lotus, eles ganharam. Porque o desempenho deles foi melhor. O Havok jogou muito também. O Havok jogou muito, tudo mais. Teve aquele avanço ali, mas o jogo tava pegado até aquele avanço. O que eu quero dizer, que no ponto de você ter uma ultimate de uma Clove constantemente, ou uma ult de uma Vice, no Valorant
essa Vyze vai ganhar Sim. em diversos momentos, entendeu? Então, é aquela balança. Tanto que na Fracture e na Pearl, você já vê que o FPS da NRG foi readaptado. Então, o Finesse ali deve ter tido algum insight dele com o coach, falar, pessoal, eles estão focando no FPS, vamos focar em trabalhar na mira. Eu vi diversos momentos na Fracture onde o Mada estava entrando na mira garagem para pescar o bombe da A, né? Então, até que ponto que esse FPS aí, quando a gente jogar contra esses americanos aqui do VCT do NA, também não vai ficar um jogo de igual para igual, difícil pra caramba, né, de ser jogado. Cara, é uma visão... Niang, uma pergunta aí até pra você e por Frod, cara. Nós não vimos essa Fúria entrar 100% no meta, teve até uma entrevista, eu não sei se foi a do Luquezeiro ou o próprio Rafão falou num post, falou assim, rapaziada, a gente chegou no NA, jogou 2 dias de meta-aterro, a gente nem tava muito por dentro disso, e agora a gente tá... Niang, eu estou começando a acreditar que nós não veremos essa Fúria, cara. A Fúria que a gente está esperando aparecer com 5 dos 7 mapas da rotação, com Terro, com Vice, com Brit. Eu acho que essa Fúria não vai mais aparecer, parceiro. Você tá com essa sensação também? Eu tô com essa sensação também, Spacão. Exatamente o que você falou. Algumas equipes elas vão negando que o meta existe, que o meta acontece, e aí talvez quando todo mundo entender como... Não é possível. Rapaz, que foi quase, hein? Se tivesse um Terro na mão do Prize aqui, ia dar um joguinho melhor. Cara, eu sinto que eles estão tão acostumados a jogar esse tipo de jogo que quando chega numa hora que precisa de recurso, de domínio, de um jogo mais lento com essa porra de CTO aqui, fica todo mundo perdido, né, cara? Fraction é um mapa foda também, mas... Cara, se não entrar no meta, vai tomar pau. Desculpa aí, velho. Mano, e esse time da Leviatã tá uma bosta, hein? Todo respeito aí. O time da Leviatã aqui, cara. Dá pra ganhar, viu? Meu Deus. Split estão jogando no meta. É. Nossa, Vice Deadlock deve ser insuportável. Eu não assisti esse jogo ainda. Dá uma olhada depois. Como jogar contra, começam a tentar utilizar, como foi o Gecko no ano passado. E a Fúria parece que encaminha um pouco para esse lado. Eu até entendo o que o Luquezeira tentou falar naquela entrevista, né? Que depois da entrevista, o Luquezeira se posicionou, o Rafa se posicionou também. Mas para mim, ô Frod, e aí quero ouvir do seu lado também sobre isso, parece que tem uma confusão em relação aos jogadores que principalmente vieram de outro FPS um pouco mais básico, sem essa quantidade de habilidade, que é tentar entender o que é o FPS básico, que é o necessário para você jogar, e quando esse FPS básico vem na frente do uso das habilidades. E sem farpar, tá? Mas nível do CS, será que? Sabe, só porque jogaram CS, eles vão jogar CS? Mas pode ser que não jogaram CS alto nível. Sabe, você Caralho, isso é a maior verdade. Tem o básico, mas todo mundo tem o básico, porque todo mundo assiste CS, mas realmente se você tem, ou você sabe o CS, é tipo, você era campeão, você estava ganhando campos no CS, agora você realmente entende CS, porque como Valorant tem diferentes níveis, CS tem diferentes níveis também.
E para mim, que estamos jogando outro jogo que se chama Valorant, não sei por que muitos times estão fazendo o jogo dele em hard mode. Porque não jogam easy mode. Se eu vou entrar e jogar um joguinho no fliperama, uma coisa assim, por que jogar a nível mais difícil? E jogar a nível mais básico. Parece que eles vão dificultando o jogo para eles mesmos, né? Nesse sentido, de não entender a hora de entender como usar as habilidades. Para mim é muito disso, Spaca. E faço das palavras do Freud aqui as minhas palavras também. Em alguns momentos parece que os jogadores só querem dificultar o que eles estão jogando. Ao invés de se adaptar e deixar de uma maneira mais fácil para eles, eles preferem ignorar tudo isso. E muitas vezes acreditam que o problema é que não conseguiu trocar tiro. Quando, na verdade, eles não estão tendo nem oportunidade de trocar, cara. Porque o Valorant é outro jogo, você tem que jogar de outra forma. E até antes de passar pra... Cara, mas eu não entendo, não dá pra entender também. É que, tipo, a gente não tá lá, né? Qual que é a filosofia dos caras aqui, né, mano? Porque se você... Mano... Peraí. Desde 2 eles foram bem, né? Aqui o meta, ele era... Jogou de Breach, Fade, Raze. E aqui eles jogaram de Killjoy, Shy. Verdade, quase perdeu esse jogo ainda. Quase. Aqui o meta era mais simples, né? Era meta de Sky. Então tava de Sky também. Fade. Split. Sky, Raze. Assist meta padrão, tá de Kayle. Sunset, ninguém tava usando o Gecko aqui. Usaram Kayle e Raze, não tinha Breach, não tinha Steel. O Breach era muito roubado essa época. Sei lá, cara, eu acho que... Cara, eu uso muito o Hit como exemplo aqui nessa situação da Fúria, porque o Hit ele tava jogando muito bem na Fúria. Jogando inteligente mesmo. Não questão de números, sabe? Quando você via o Hit jogando, ele parecia outro jogador. Ele tava entendendo muito bem o game. Ficava mais fácil o jogo pra ele, tá ligado? Esse jogo aqui contra a Cloud9, o Hit amassou. Olha isso. Mais 29, jogou de Kayle na Abyss. Jogou de Fade na Lotus. Aí ele jogou de Breach na Raven. Aqui, efeito aspa, né, Ritão? Já tomei uma dessa também. Aqui o bicho tava foda. Vamos first kill, né? NT. Não tem o que fazer. Olha, Tibbs também foi comp do meta. Fade. Azar que o Joy, né? Não tinha Wise. Ah, sim. Agora perde 3-2. O Azine o Aspas destruiu. 24 first kill do Aspas, mano. E aí, jogando de Gecko, né? Então jogou de Gecko na Icebox. Breach. Kayle. Quer dizer que, mano, é como o Freud falou, parece que os caras dificultam muito o jogo, mano. Porque a gente chegou num ponto que não dá pra falar que os caras é ruim, que os caras é bom, sei lá. Dá pra falar que os caras estão jogando errado, mano. Eles estão jogando outro jogo. Aí chega na franquia, os caras jogam no meta, já é um time bom. E aí quando finalmente, putz, decide falar, cara, agora eu vou jogar no meta. Tá atrasado. Aí os outros times, consequentemente, estão melhores que o seu. Vocês, Paco. Porque eles começaram a treinar antes no meta, né? É loucura. Ah, não, falar que é burro. Não, burro é uma palavra forte. Talvez teimoso, talvez não queira sair da zona de conforto. Pode ser. Existe uma safe zone muito grande ali pra eles. Pode ser. Sei lá, cara. Talvez. É triste, sei lá. Complementando isso, cara, rapidinho, eu acho que a própria prova de tudo isso que a gente tá falando vem da Fúria. Porque
na Lotus, quando a gente vê eles jogando na Lotus, que pela composição você precisa fazer mais batidas condicionando a Neon para jogar, eles automaticamente fazem mais coisas juntos, combinando algumas habilidades para fazer o domínio na passe. Lotus a Fúria joga muito mais junto, porque eles têm um entendimento ali. É como o mapa é jogado. E isso condiciona os caras da Fúria, muitas vezes, a jogarem mais num estilo atual, digamos, e dá certo. Tanto é que a Lotus é o mapa que eles jogaram melhor. É onde o Hit tem não só a individualidade, mas a capacidade no ataque, por exemplo, de fazer um lurk, de tentar pegar um timing, de ter um espaço aberto, porque do outro lado tem uma batida mais forte que está acontecendo, um domínio mais forte que está acontecendo. E a questão da defesa, acho que já passa por comunicação, por coordenação, por uma série de questões, mas em geral, se for fazer um recorte, o mapa mais forte da Fúria hoje é um mapa que talvez pela composição e pela lógica do mapa, eles são obrigados a serem um pouco mais atualizados na força bruta e jogar de uma maneira um pouco mais atual também. Quando ela fala rindo, tá ligado? Ascent, por exemplo, quando tipo, é um bagulho tão... É um mapa muito mais tranquilo. Eu mesmo às vezes pergunto pros alunos que eu falei do inglês, às vezes a gente usa de exemplo, fala aí em inglês então, descreve o mapa mais fácil. A maioria fala da Ascent, porque é o mais padrão. Então o que acontece? Força, ou não força, mas faz com que o jogador da Fúria tenha a possibilidade de voltar talvez a alguns vícios um pouco mais antigos. E aí é onde aparece o Rafão tentando popar 1 minuto e 20 varando e morrendo que nem um nada. É onde você tem um avanço garagem no momento errado. É onde você não consegue ter a coordenação para tomar um pique de um lado e tentar fazer algo do outro. O cara faz sozinho avançar e toma também. É onde você não consegue coordenar tanto o meio. Acho que foram 4 ou 5 rounds que o Havok conseguiu jogar realmente bem de Oru, se eu não me engano, no meio e tendo mais impacto. Mas depois disso foram várias questões individuais da Fúria, muitas vezes para buscar uma ombradinha a mais ou uma play um pouco mais individual, que acabaram complicando o jogo. Então você vê, a Fúria mesma já mostrou que em mapas que dependem de um jogo mais atual, eles conseguem desempenhar bem, que é o caso da Lotus. Mas no restante, que é um pouco mais... que dá mais permissão para você ser um pouco mais clássico, tradicional, conservador, eles acabam jogando pior. Só um paralelo entre a fala do Frodão e do Tonelo. A fala do Frodão do Easy Mode e do Hard Mode pegou bem e junta muito com o que o Tonelo falou, onde o Tonelo tá caracterizando o mapa num macro. Esse macro eu sinto que a Fúria entende bem. Onde tá, na minha visão, a maior dificuldade da Fúria? Interligar esse macro, essa noção do FPS básico, no micro para utilizar o Valorant 100%. Sim. Tanto na habilidade básica, como quando eles têm a probabilidade de vitória, Spacão, o fator de vitória. Fator de vitória, condição de vitória. A condição de vitória é determinante. Em muitos rounds eles têm, mas eles não estão conseguindo encaixar aquele 100% dentro do jogo. Era só esse paralelo que eu gostei de ouvir os dois falando e somei para minha fala. Outra coisa para complementar isso, quando eu entrei no Loud, os caras, nenhuma pessoa jogou CS. Para mim, quando eu estava mostrando o básico do CS no Loud, estamos falando sobre o post-plant, os retakes, o situacional que tem muito paralelo. Mas quando estamos falando do padrão, um domínio, redomínio, é totalmente novo. Totalmente porque o CS diferente. não tem parede. Tem skill, o CS não tem um spot que grita. Exato. Céu, tipo, quando nós estamos falando o básico do jogo, estamos voltando a CS falando o básico do CS. Que é como jogar com mais disciplina nas situações que você precisa fundamentais. Que vai ser o post-plant, como vamos trocar tiro, como vamos fazer cruzado, coisas assim. Como vamos coordenar o retake, tudo isso. Mas quando estamos falando do CS, nós não falamos vamos fazer o CS no padrão. E isso acho que quando eu saí do Loud, e Loud último ano, estavam tentando de fazer um pouco mais CS veloz, tipo jogando só boneco com smokes, com bangs, com molotov, porque essas são habilidades do CS. Mas isso é muito feio. Sim. Sabe, tipo, tem spot, tem diferentes habilidades. Só dificulta, né? Só dificulta o jogo. E isso é porque eu falo que... Eu acho que quando todo mundo fala, eu joguei CS, eu fiz coisas CS, mesmo como Frodão, mano, você não estava no nível assim. Você não entendia o jogo, você só jogou o jogo. E você tá passando coisa do meu ex-jogo que não faz sentido em este jogo. E eu acho que isso falta respeito a CS. Ao fundamental real do CS.
Ô, Frode, deixa eu pegar que você tá falando disso. Você não acha que essa parada que vem do básico do FPS, que, pô, a gente jogou isso há muitos anos atrás, você não acha que o início do Valorant, em 21, 22, esse discurso, ele ainda era forte, porque o jogo era jogado com Jett, Raze, Killjoy, Sova, KO, não tinha tantos agentes, e hoje, com a criação de tantos agentes novos, você não acha que o que a gente falava que era o básico do FPS, hoje, em várias ocasiões, não se aplica mais ao Valorant, cara? Não se aplica, mas voltando ao que eu falei, parte do retake e post-plant. Essas são partes de fora do jogo, você precisa. Podemos jogar um Call of Duty e precisamos entender essa parte e botar coisa do CS, mas quando você está falando do início do Honda, mano, em CS não tem parede azul. So, tipo, você pode fazer muitas coisas diferentes dentro do jogo, só não há simulação nessa parte como dos primeiros 20, 30 segundos, não há comparação do CS. Sim. Pode ser que você pode falar uma coisa que dá um pouquinho de similar, mas realmente não é a coisa do FPS que falaram e o que você falou do início do jogo. Entende errado o que é conceito do FPS ou trazer coisa de CS. Na minha visão, o conceito de CS, do FPS, desculpa, geral, é tipo, mano, trade kill, algumas situações que ele falou de retakes, pós-plant. Até Exec mesmo é diferente por conta dos recursos aqui, mas... Sei lá, Lurker, como é que o Lurker funciona. E mesmo assim, nunca vai ser igual ao CS por conta de recurso, né? O Lurker, ele funciona de maneira muito diferente por conta de cooldown, por conta de skill que pega info. Então o Lurker, ele acaba não punindo, mas às vezes o Lurker acaba gastando recurso do outro time. Faz sentido? Tipo... Spacing, que nem aconteceu com a Fúria contra a Energy lá. Pô, os caras abriram no som um atrás do outro, velho. Tomaram fileirada. Tá ligado? Situações de vantagem, sim. Mas essas coisas não... É que não tem como você ganhar o jogo com isso. Eu acho que você implementa isso jogando Valorant, né? Basicamente isso, que é o meta. Que é tipo assim, pô, os recursos, os domínios, a economia é diferente, né? O cooldown management é uma parada que não existe no CS, só existe no Valorant, no MOBA. Timings são diferentes também, né? Por conta de range. O que é, tipo, o que muda bastante? Rotação. Rotação, por exemplo, quando a gente falava de puxar rotação. Pô, quando você puxa uma rotação no CS, aquele espaço fica vazio no mapa, né? Quando você tira o cara dali ou alguém tem que repor aquela posição. No Valorant, não. No Valorant, você faz uma rotação, só que você giva... Vou dar um exemplo da Ascent, né? O Sova faz a rotação e giva o meio da Ascent. Só que o Sova que voa o meio da Ascent. Não quer dizer que o outro time não tem informação desse meio. Porque tem um alarmobô. Então você tem que ir lá quebrar o alarmobô. Né? Um exemplo besta, meio óbvio aqui, mas... Ou seja, uma câmera, né? Um fio. Sabe dizer. Mas é tipo assim... É diferente, né? O conceito de CS, de FPS. Tipo, mano... É que nem o que a Optic fazia muito bem era isso. Eles jogavam o Valorant com os conceitos de FPS. Por isso que a gente sofria muito pra vencer da Optic. Porque eles tinham esse conceito do Vavá, mas eles tinham esses times, esses lurkers, que eles conseguiram combar essa parada do CS junto com o Valorant, né? E os caras nem eram os melhores do CS, né? Porra, todo respeito à galera da Optic aí, mas, porra, ganhou nada também no CS, cara. Mas, tipo, no Vavá eles pegaram esses conceitos, aprenderam o Valorant e conseguiram, tipo, combar os dois, tá ligado? Jogo do Valorant pode ser, mas quando você já começa a entrar no Killjoy, quando tem outros jogadores como um Cypher, todo mundo entende que já o jogo está chegando a um ponto que é um pouco mais diferente que CS. E também tem boneco que falamos muito que é tapa-nuba, porque um sentinela em CS, todo mundo sabia que Get Right está olhando a costa. Mas aqui, se você só bota um fio, um câmera, já era. Então, tipo, você precisa entender um pouco mais como é o jogo fundamental, que se o Cypher morre, ok, alguém precisa entender que precisa olhar a costa. Mas acho que chega um ponto que, como o Spaca falou agora, que habilidades demais, coisas demais, um Kaio que desativa suas habilidades. É tipo, mano, você só pode aplicar os conceitos do FPS, os conceitos do CS em umas situações e cada mês, cada ano fica menos e menos e menos. Concordo. Você só consegue aplicar o conceito do FPS depois que você consegue aplicar o conceito do Valorant. Isso. Senão você não vai ter nem a chance de trocar esse tiro que a galera normalmente quer, e né? Botando a Loud, que eu falei, quando eu entrei no Loud, eu estava tentando demonstrar aos caras para
não jogar 100% Valorant, Caralho, eu porque falei isso, precisa tô falando isso faz entender o 3 anos já. fundamental, coisa do post-plant. Estamos jogando Pelo um comp amor com de Harbor Viper, você não pode manter o bomb, você precisa entender como fazer o retakes, e isso parte do fundamental do CS. Mas, de novo, quando eu saí, os caras estão jogando muito, muito diferente, eles disseram que quando eu estava lá era 80% Valorant, 20% CS, e os caras pensaram que, precisa ser 50-50, e não é assim. E cada dia que Valorant fica com mais habilidades, mais boneco novo, mais mapa esquisito, assim, tipo, vai ser muito mais Valorant. E eu acho que o balance perfeito vai ser assim, 75, 80, 90% Valorant, Sim. porque realmente o jogo tem muitas habilidades diferentes. E o fundamental vai chegar só nos 10 ou 20% que vai ser uma situacional, que você precisa entender como jogar essa situacional. Se o bomb está plantado, se precisamos fazer o retake, ou se nós avançamos, tem bomb lá, como vamos cobrir bomb, coisa assim. Mas também se tem um homem com ult, já pega bomb, já era. Pois é, muda tudo, né? Exato. Uma habilidade muda tudo no Valorant, são muitas combinações. O que mais me preocupa disso tudo, cara, para ser sincero, é que não é como se a gente estivesse vendo um time que decide... Vou te contar uma coisa, Niang, você tá aí, né? Puta, Niang, vou te falar um bagulho. Fala da sua grandiosa Game Landers, mano. Cara, vocês tinham uma mania de jogar bomb cruzado. Eu não sei se tiveram esse papo ou só eu que percebi a minha VOD, né? Não sei se vocês tinham essa teoria, tipo assim, putz, a gente jogar cruzado no bomb aqui, crossfire, né? Tipo, cada um olhando... Você não era só vocês, tá, Niang? Era outros times também, né? Cade fazia muito isso também, né? E aí quando a gente analisava umas VODs, assim... Peidou, não, bate na mesa. A gente via que a galera no Brasil, eles tinham o costume de ficar cruzado no bomb. E lá fora, não. Né? E aí eu ficava vendo a VOD e falei, mano, será que eles sabem que se eu jogar uma molotov aqui, ele vai acabar o cruzado dos caras no bomb, tá ligado? Fala, mano, tipo assim, não tinha situações que a gente ia jogar fora do país que a gente não conseguia jogar bomb cruzado. A gente tinha que jogar bomb segurando recurso, né? Demorou pros times brasileiros aprenderem isso. De devolver recurso no bomb. Não jogar apenas cruzado, sabia? Isso era uma das coisas que era bem diferente, assim, de jogar no Brasil. Ainda não aprenderam? Não. Hoje em dia aprenderam sim. Hoje em dia a galera segura recurso, gasta num time ruim, às vezes sim. Mas no começo do Vavá, eu percebi que a galera jogava muito com esses conceitos, tipo assim... putz, vou jogar na varanda da Ascent aqui... E, mano, eu vou ficar cruzado com um cara, 2 caras mirando num ângulo. Tipo, o cara da porta ficava no botão da Ascent com o cara do jardim. E ficava um cruzadinho. Aí, tipo, eu ficava, mano... Assim, a gente jogava uma paranoia na porta ou paranoia jardim e o cara trocava sozinho, né? Por causa do recurso. É foda, a galera demorou um pouco pra pegar isso. Precisei aposentar pra entender. NT, né, Niego? Às vezes, olhando de fora fica mais tranquilo mesmo. Depois você pega a mãe. O FPS puro e esse time vira campeão mundial, esse time ganha todas as coisas. Na maior parte das vezes são times que não conseguem ganhar e mesmo assim continuam tentando nadar contra a correnteza. Todo o universo tá mostrando para todo mundo como o Valorant é jogado. E essa galera prefere nadar contra tudo isso que tá na cara deles. Todos os campeões mundiais do Valorant, acho que nenhuma pessoa jogou CS, só o Jogmo, eu acho. Lá nenhum jogou CS. Todos entendem, né? Mas... todo mundo assiste, como eu falei que qual é o nível do entendimento do FPS do Fúria, assim, mas é tipo, todo mundo sabe CS, todo mundo assiste CS, mas quem realmente jogou, nenhum. Sim. Isso é parte do, como eu falei, do Jogmo, ele é a única pessoa que jogou CS um pouco e ele é campeão mundial, mas os demais são só pessoas que jogam Valorant. Pois é. Eu pensei, cara, que com o tempo a gente ia ter mais jogadores de Valorant trazendo esse conceito de Valorant. Mas no Brasil parece que a galera não tá muito querendo ir por esse lado, não. O Frod quis dizer, acho que campeão mundial, ele só falou de Champions, né? Mas a gente teve o GOAT FNES. O FNES jogou o CS, Frodão, e ganhou o Masters de Reykjavik, né? Aquele Masters que vocês acabaram... Masters um campeão mundial? Depende. Tipo, eu acho que é muito importante ganhar o Masters também, mas também esse meta do Chamber e em Quente é diferente. Eu não penso nisso muito. E também Loud poderia ganhar esse jogo. Para mim, mas não sei. Cara, a gente era ruim com a Astra essa época, mano. O FNES fez um
um post Foi recentemente falando justamente do bagulho do Niang aí de habilidade, mas quando o Chamber dele tava matando 50 por mapa, um TP que cruzava o Spike Site da A e da B. Irmão, o Chamber tinha um TP que você dava um TP na Nilba da B pro Aladdin da A, tá ligado? Da Bind. Então assim, boneco mais quebrado que isso não existia. Então assim, da Fúria, eu acho que só pra gente finalizar o assunto Fúria, cara, eu acho que é esperar, cara, que a Fúria evolua depois desses 2 jogos. Teve um bom primeiro mapa, venceu a Lotus. De fato, a Lotus da Fúria, Tonelo, é um bom mapa. Sim. Mesmo que os caras estejam pegando a composição do DG, tá tudo certo. Eu acho que encaixou o playstyle deles agora. É tentar dar uma continuidade, pelo menos ter a primeira vitória, cara. Porque vale lembrar, a Fúria ainda com line-up brasileira não venceu ainda no VCT, cara. É a única equipe, a 2Game acabou vencendo a Loud, é a única equipe brasileira que ainda não venceu. Isso é... Esse ano. Ah, tá. Esse ano. Susto. Meu Deus. Passa um sintoma, passa um recado, passa, cara, o que você quiser imaginar, mas a Fúria precisa começar a vencer, porque senão um projeto que começou esse ano já pode ter um início muito curto, porque perder todas, Tonela, no grupo, azedou, velho. Azedou, não pontua, é toda uma questão, e aí, imagina que você mostra esses resultados de uma equipe e fala, não, é um time, sei lá, mano, do leste asiático. Sim. Você não ia criticar, falar, como assim? Os caras não ganham, faz uma cota. Só que, claro, por ser brasileiro, a gente quer o bem, a gente tem esperança, a gente torce muito, cara, pra que dê super certo, pra que a gente vá dormir feliz no dia de jogo da Fúria. Você, acho que foi o Bazooka, pra que o cenário em geral evolua e tudo mais. Não. Mas não existe como negar realmente que se fosse um resultado assim mostrado, e a gente fala, pô, não fala o time, ou finge que é outro time, com certeza esse time teria uma crítica bastante grande, e aí cabe à dirigência da Fúria também entender quais são as melhores mudanças e pra agora tentar salvar, porque no papel é um elenco que pode fazer sim, que pode ser mais competitivo do que está sendo, né? Mas infelizmente ainda não conseguiu encaixar. É isso, vamos passar agora. Agora a gente vai falar de dois times. A gente não conseguia ganhar Piston, né? Tá. Eu, Bazooka, Sadiak ficou perdido, precisava de ajuda. E 2Game que jogaram aí nessa segunda rodada. A 2Game do seu PXS, Flu-Flu. Você estava treinando aí o PXS, ganha de uma Loud. E aí, Fluir, eu já quero saber a sua verdade aqui. É crise na Loud? A Loud está em crise por ter perdido para a 2Game, que teve um momento conturbado durante a semana, o Zap saiu, o PXS chegou, ou mais do que isso, uma Loud que, desde a derrota para Sentinels no kickoff, acontece alguma coisa na Loud que é inexplicável, cara. Cara, e é até engraçado falar, né? Porque no começo do kickoff, ligou até o finalzinho do kickoff, né? Eles foram ali na Lauer, acho que até a semifinal. Sim, eles perdem pra Cru de novo. Pra Sentinels, depois pra Cruz. Que foi aquela revanche, né? Cara, eu tô achando estranho. Principalmente o momento que eles trouxeram ali pro ambiente de Los Angeles. Gabrielzinho mandou R$5. Salve, Saci. Ó que o você está achando do Aspa jogando de Oru. Acha que ele traz pro campeonato? Ele tá testando na Ranked, né? Ele provavelmente deve estar treinando. Mas aí a gente vai descobrir no próximo final de semana, cara. Acho que ele tá treinando primeiro. Se ele não gostar, ele vai falar pro Frot que ele não gostou, né? O Aspas, ele funciona assim. Ele treina com o boneco, spama Ranked, ele fala, putz... Chega uns 2 dias antes do campo, ele fala, cara, não gostei, não tô confortável ainda, preciso de mais tempo, ele vai falar. O Aspas, ele é mais profissional nesse sentido. Ele fala do jeito dele, né? Tipo, Mabiano, vai dar não, mas o boneco aí eu tô 100%, mas depois ele vai treinando. Na minha visão, né, exterior, de ter o Luke Show ali como uma sombra, eu acho que acabou atrapalhando. Não é legal. Eu não acho bacana. Né, saber que esse sexto player pode a todo momento virar o quinto, pressiona. E jogar na pressão, cara, esses jovens, a gente sabe que não é o ambiente mais positivo. Então eu tô olhando visão, né, exterior, de ter o Luke Show ali como uma sombra, eu acho que acabou atrapalhando. Não é legal. Eu não acho bacana. Né, saber que esse sexto player pode a todo momento virar o quinto, pressiona. E jogar na pressão, cara, esses jovens, a gente sabe que não é o ambiente mais positivo. Então eu tô olhando por esse lado um pouquinho. Tô achando um pouquinho estranho a queda de rendimento do Vini, porque o Vini no kickoff tava amassando. Eu vi ali momentos que ele jogou bem e tudo mais. E existe também essa questão do quanto esse GL lá no kickoff, sozinho, eu não sei o que eles estavam fazendo, mas no momento que o STK não estava, eles estavam... Gank? Ô, Eric, caralho, falei de você agora, cara. Obrigado pelo gank, hein, bom treino. Tá falando agora que você vai treinar de Yoro.
Se você não gostar, você vai falar pros caras. Eu gosto, vai falar agora. Obrigadão, viu? Salve, galera. Tô vendo revelando a área aqui. Revelando área, né? Faltando 20 minutos. Chegamos num assunto delicado. E... Cara, eu não sei se eu concordo com o Flu aqui, não. Não sei qual a opinião de vocês, chat, mas eu vou dar minha experiência que eu fui o sexto player na Red, né, do BRTT, na época que eu tinha 18, acho. 18, 19. Cara, eu sentia que eu ajudava muito, né, o TT e o TT, ele usava essa pressão, assim, tipo assim, pô, tem um sexto player ali, tá ligado, que tá louco pra jogar, então eu vou melhorar muito. E ele treinava pra caralho, né? Não sei. Mas se o cara sente uma pressão porque tem um sexto player ali, mano, aí, pô, vai jogar pinball, né? Vai virar pro player de Tetris, não sei. Pô, isso aí não tem nada a ver. Eu acho que isso aí não. Isso aí não faz sentido. Careca bonito, Gustavo! Situações diferentes de pessoa pra pessoa. Mas, cara. Mas aí, pô, mas. Não acho errado a Loud aqui ter um sexto player, não. Pô, ainda mais o Luke Show. Não acho que tá errado, não, mas. Valeu, Sassi. Não sei, cara. Eu acho que você usa isso como motivação, sabe? E eu acho que você, como jogador, se tem um sexto player ali, mano, e você tá performando mal, tipo, você vai ter a consciência que, tipo, irmão, se eu tô performando mal, esse cara vai entrar. E eu vou culpar quem? A não ser eu mesmo. Sabe? Sei lá, vou culpar a org de ter um sexto player ali? Não. Mas eu não sei, cara. Pra mim, o Tutu, ele foi na org, assim, da Loud, pô, ele era duelista, aí ele virou controlador. Aí de controlador ele foi pra sentinela, é isso? Ele não jogou de iniciador, jogou? Ele fez flex. Pô, ele fez flex, depois foi... Pô. Sacanagem também. O cara fez tudo, velho. Caralho, que isso tudo? Foda, mano. Caralho, mano. Teve o Gequinho. Caralho, Tutu, já você tá gravando o vídeo pra Laura. Tô vendo ali no pause de uma forma que parecia que tava mais adequado do que hoje em dia. Não sei se a própria pressão do ambiente que eu falei, as entrevistas, o que tá rolando. O DG desempenhando bem, o Pancada continua sendo Pancada, você tem o Cauãzinho, que também continua sendo Cauãzinho, é até engraçado falar isso, mas ali as peças não mudaram. O que você pode comentar aí é o que todo mundo tá falando? Eu acho que Mas esse é exatamente o ponto, Saci. BRTT reagia de forma diferente. Agora são os fatos. Posição diferente pela quarta vez. Prodígio no banco esperando para jogar. Time novo. Vindo de 4 derrotas. É complexo. Mas aquilo, né? São pros. Tem que lidar. Mas o TT, ele sempre foi AD Carry, né? Por anos, né? Pô, o Twist ganhou sentinela agora, cara. É outra situação, né? Sei lá, cara. Eu ainda acho que, tipo assim, por exemplo, mano, o Cauã, ele deve entender que, mano, o Terra é muito broken, tá ligado? Pô, a galera deve entender que, porra, Terra é roubado. Eles jogaram kickoff, eles foram o único time brasileiro que tava usando o Terro, né? E aí eles vieram pra aquele jogo da... Qual que foi o jogo da Loud que eles fizeram uma Sky na Split porque... Contra a Cru? Não. Foi contra a Sentinels, sei lá, acho que foi contra a Sentinels. Aqui, ó. Aí eles pegaram Sky aqui, cara, não entendi nada, mano. Que era um plano de jogo e tal dos caras. Aí contra a Cru aqui, mano, eu senti que a mira tava mal. Jogaram muito bem na Fracture. Aí jogaram uma Raven que contra um Terro, mano, desgracento. E aí, velho. Tomaram um Stomp. E aí a Split dava pra ter ganho, mano. A Split foi aquela Split que a gente falou, cara, pô, uma adaptação ali durante a defesa, os caras tinham ganho, né? Pô, tava 8-2.
né? Aqui beleza, aqui a gente entende que a Loud vacilou, mas não tinha sido nada, tipo, muito preocupante, né? Tipo assim, pô, os caras vacilou, tá ligado? Pô, que vacilo de adaptação ali e tal. Pô, não foi, tipo, nossa, a Loud é banda de Neubaço. Não foi. Aí teve a Lotus, que a gente veio com uma Fade Cypher, veio sem Vise. E aí, tipo, isso aqui contra isso aqui. Mano, pode ser até um time que nem treinou direito, que, mano, vai ser difícil. Dá pra ter ganho? Dava com essa comp. Teve alguns erros ali? Teve. Mas deixou o jogo mais difícil, isso é inegável. Puta, 11 first kill do homem, que isso. E a Pérola, cara. A Pérola, vou falar a real, mano. Mérito da Two Game aqui, velho. Two Games, mano, ganhou o bônus ainda. O PXS ganhou o clutch, a Loud perdeu o clutch. Não sei se a fade em cima do Kayle foi só uma vantagem absurda, na minha opinião, acho que não foi. Mas teve erros aqui, teve clutch que a Loud perdeu, teve clutch que o Pancada ganhou. Teve aqui... enfim, teve o round do As, que é uma individualidade aqui maior da parte da Two Game também, né? Mas essa Lotus aqui eu acho que seria mais fácil. Eu particularmente não gosto do Cypher nessa Lotus não, mano. Pra Vise é muito roubado aqui, velho. Mapa de 3 bombas, é loucura. Mas enfim, velho. Não sei, vamos ver aí nos próximos capítulos. Falaram que o Luke Show vai jogar agora. Então... Sobre a questão da dificuldade que o Twist teve nessas constantes mudanças de funções, né? Talvez Katashi mandou R$5. Readaptar o Twist. Os erros de 24. Respinga da Loud até hoje. Se quando o QCK saiu tivesse colocado um duelista de verdade no lugar ao invés de tirar o Tutu da posição que ele vinha se destacando. Não. Acho que não. Não, acredito que não. Talvez botar o Pancada em uma nova função, já que o Twist desempenhou bem de controlador, enfim. O assunto Loud é um assunto que tá dando muito papo. A gente pode botar vários fatores, mas olhando de fora, eu cito essa pressão, cito o desempenho do Vini, cito os pauses que estavam muito bons no kickoff e agora não estão mais. 2024 foi foda, né, pô? Os caras chegou a jogar com o Sad Hack de neon, velho. De explorar um pouquinho mais o Twist. São os meus... Tipo o Saci de Viper, mano. Eu já falei em vídeo, cara não aprendeu com o meu erro. Eu concordo muito, assim, porque também já fui de comissão técnica, às vezes eu falo aqui, não do Valorant, mas existe uma pressão, porque, com todo respeito, cara, por exemplo, você olha a Fúria de 2023 que o Conan jogou, no final, né? Cara, claro, o Conan, beleza, é um cara experiente, um bom jogador, mas não era cotado naquele momento que ele poderia assumir a qualquer momento. Ele estava como uma peça fundamental do time, mas não era exatamente um prodígio. Agora o Luke Show é um prodígio. Ele basicamente em qualquer outro time, você só estaria esperando a data para ele jogar no mesmo dia. Então é diferente. E aí o Twist, querendo ou não, com esse histórico de carregar piano e de mudanças que foram alheias à escolha dele, e o próprio Vini também acaba sendo bastante cobrado pela comunidade. A gente sabe do tamanho da torcida da Loud, que vai cobrar resultado, que vai ser muito vocal nas redes sociais também. E isso, por mais que o cara se blinde, cara, acaba entrando na sua mente. O Brunão, aparentemente, faz um ótimo trabalho lá de psicólogo, mas ainda assim, cara, entra na mente, sabe? E entra naquela coisa de você duvidar de você mesmo. E aí parece que você não é suficiente. E aí dá vontade de você sair correndo, mano. Enterrar a sua cara e se esconder, sabe? É basicamente essa a questão. Aí a comunicação cai, a performance cai, rounds mais moles acabam acontecendo, você acaba cedendo algumas vantagens, alguns espaços para o time adversário que você não deveria fazer. Cara, eu já passei por isso na Loud, né? Eu passei por isso também. Pô, pós-Dinamarca eu queria sumir do planeta, mano. Eu tava pinando muito. Estrangulador da praça mandou R$5. Para aí, cara. Irei ir para Los Angeles, Mobinha, irei resolver a Loud. Não. Assim, eu falava mesmo, né? Eu assumia a responsa na época da Loud, assim. Mas eu tive essa fase também, cara. Era foda, mano. Era um bagulho muito difícil. Ao mesmo tempo que você não quer performar mal, né? Você sabe que, tipo, pô, a torcida vai ficar brava com você e tal. E às vezes você podia ter feito a diferença e não fez. Sei lá, o que eu fazia era, mano, assumir a responsa, assumir um pouquinho das redes sociais e, mano, treinar, né? Era o que eu fazia. Mas sei lá.
foda, velho. O que tá acontecendo com o Vini também, ele deve estar se sentindo um pouco perdido em questão de GL, tá ligado? Não deve estar fácil jogar para ele, jogar esse game assim com o time se sentindo dessa maneira aí. Então, consequentemente, a performance dele é baixa. Não tô passando pano não, tá, chat? Não me entenda errado, cara. Mas é uma situação muito difícil, muito difícil. E, mano, a galera acha que colocar o Luke Show vai ser a solução. Racha o bico quando pensa isso. Pô, vai colocar o Luke Show, vai resolver, não vai resolver porra nenhuma. Vai ter que colocar o Luke Show e resolver outros problemas pro Luke Show conseguir brilhar, né? De uma certa forma. Então, talvez com a entrada dele dê uma renovada ali nos ares da equipe. Spaca tá bravo, né? Parece que tá olhando comigo. Olha isso, tá bravo. Pode ser qualquer time, o time mais abaixo da tabela, mas já é uma punição, querendo ou não, cara, já é um time que não vai deixar isso aí passar. E sobre a STK, cara, eu acho que a gente não tá em posição de cobrar nada, a não ser a vitória do time da Loud, mas é fato que hoje a maior pressão da história do VCT Américas em relação a uma torcida ou alguém falar sobre criticar é em cima do STK, cara. Assim, a gente, querendo ou não, viu mudanças, o COI, por exemplo, sendo criticado em 2024, outras questões, até o MIBR de 2024, o MIBR de 2023, enfim, vários momentos de muita crítica, de muita pressão. Mas a do STK é, com certeza, a maior pressão. E, infelizmente, existem argumentos para isso, cara. A questão do meta que a gente falou, a questão de que seja pausa tática. Eu acho que a função do coach não é só pausar também, não é só isso. Né? Todo um outro processo, todo um trabalho maior, parcela, né? Uma pequena parcela. Mas existem alguns argumentos. E do mesmo jeito, existem argumentos do time que fala que ele tá mandando bem, que o time estava preparado, que o time sabia o que fazer, mas que na hora do vamos ver, acabava não necessariamente sendo visto, né? E aí eu queria perguntar pro Frod, cara, é o seguinte: vocês no MIBR fizeram decisões muito difíceis. Tirar o NZR, que foi cotado como IGL, e colocar o Artzinho foi uma decisão dura, mas uma decisão firme. Tirar o NZR do time e colocar o Verno foi uma decisão dura, mas uma decisão firme, que aumentou o nível e a performance do time. E eu não vou colocar você na fogueira de maneira alguma, não é para você falar o que você faria na Loud se não quiser. Mas você acha que hoje a Loud precisa de decisões duras? Alguém tomando alguma decisão dura, difícil, para fazer o time mudar? Caralho, boa pergunta. Eu acho que sim, mas não dá. Não é que não quero falar, é que eu gosto dos meninos muito. Eu acho que os caras realmente estão forçando muito, mas eu acredito que é muito mais problema estrutural. E isso não está dentro do jogo. É tipo o pensamento do org, coisas assim que precisam trocar essas coisas, não sei. Mas falando na moral, os caras me tiraram no lixo e eu não vou dar ajuda para os caras, sabe? Cara, hoje você tá de... Caralho, mano, eu não esperava isso nem fodendo. Que isso, cara? Mano, eu tava esperando uma resposta, tipo assim, putz, tive uma ideia aqui e tal, faria isso. Caralho, velho. Caralho, olho no lance aqui, hein? Vou tacar o replay, mano. Eu acredito que é muito mais problema estrutural. E isso não está dentro do jogo. É tipo o pensamento do org, coisas assim que precisam trocar essas coisas, não sei. Mas falando na moral, os caras me tiraram no lixo e eu não vou dar ajuda para os caras, sabe? Cara, hoje você tá demais, Frodão. Você é bravo, velho. Mas eu quero complementar essas palavras do Frod aqui, porque pra mim o grande problema da maior parte das organizações brasileiras é isso. Será que vai ter mais alguma ordem que vai fazer isso aí, o pra não ficar um climão. Legal. Fazer com o Frod também? Boa, Nini. Do Frod entrar num time que já tava montado, dar a liberdade dele decidir todo o futuro da org. Tem que chamar o Aspas. Mas não tem dinheiro. Mas pega empréstimo, sei lá, se for o caso. Faz alguma coisa diferente e dá a condição pra mudar as coisas, pra tomar as decisões difíceis
difíceis, como o próprio Tonelo comentou. No momento atual, parece que as organizações brasileiras têm até medo de tomar essa decisão. E muitas vezes também dão espaço para a comissão técnica poder fazer isso. Ou acabam deixando talvez a decisão em alguns jogadores, que aí vão montando ou chamando pessoas que acabam ficando presas dentro das organizações ao longo do tempo. Mas, Frodão, queria te perguntar para você, um pouco seguindo nesse lado também, a gente chegou a comentar da 2Game e da Loud, tanto o Loud quanto o Fúria, principalmente, que a 2Game acabou de mudar o IGL, estão tendo muita dificuldade com os IGLs performarem. Por que você acha que isso está acontecendo com os IGLs brasileiros e por que o Art está fora desse ponto de um IGL que assume a responsabilidade muito cedo, é um jogador muito novo, mas que performa bem individualmente também? O time tem uma estrutura, mano. Eu acho que a pressão está chegando muito aos jogadores de outros times e é difícil, porque eu sinto isso muito também. Mas também eu estou muito focado nas minhas coisas. Eu, sendo profissional por muito tempo, eu sei, tipo, não ouvir essas coisas. E realmente, falando sobre Artzinho, eu acho que, sem dúvida, o cara é o melhor IGL do Brasil. O cara é muito inteligente, o cara sabe o jogo. Acho que... ele tá no meu time e eu não vou deixar o cara sair nem fudendo. Então, tipo, o cara realmente é muito bom, o cara entende o jogo e eu dou poder a ele, eu tomo esse risco, como você falou, e eu acho que, não sei, nenhum time daria um tryout a Artzinho até 1 ano, 2 anos, mas meu time... Ainda mais de IGL. E também cortesia, também Shinom. Nenhum time vai olhar os caras, mas agora pode ser, porque o que estamos fazendo com os caras. Mas realmente os caras já tinham isso. Durante muito tempo, a gente viu, principalmente na época do FNES, até o próprio Sadak não era um jogador que matava muito individualmente. E aí começou a se criar com Valin, Mantikin, IGLs que apareceram, que eram IGLs, mas que também performavam. Você acha que tem espaço para o Valorant atual, um IGL que não consegue performar? Porque não só não conseguiram performar individualmente falando, mas também tomando muita first death. Então ficando 0-8, 0-10. Essa parte do IGL que não quebra é uma excusa que ha chegado no cenário até uns 5, 10 anos, não sei, mas quando eu era jogador, se meu IGL não quebrava, você estava admitido. So, tipo, eu acho que é parte do excusa que a galera dá e todo mundo acha que tá certo. Oh, não precisa, mas, mano, você precisa. Ou precisa entender o jogo, não opinar tanto, ou jogar mais certinho. Mas também, como eu falei, isso é uma excusa que só chega no cenário até uns 5, 10 anos e todo mundo come isso como é a verdade. Mas nunca era assim e não vai ser assim. Porque se você quer ganhar o Mundial, você precisa ser um IGL que quebra. Olha, tipo, EDG, que está acontecendo com o Simon. Que o cara é um jogador bom, mas o cara não está jogando bom dentro do jogo. Ele é muito suporte, né? Exato. Era IGL, mas o que aconteceu? Já trocaram ele. E, tipo, se você quer chegar ao final e quer ganhar o Champions, todo mundo precisa fazer sua parte. E só calando tática não é suficiente. Porque se você tem um sistema, uma cultura bom, coaches, IGLs, capitães, que são muito boas, você só passa cá. Um IGL é tipo uma pessoa que só pega uma tática do bolso e chama. Mas se você já está treinando por 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não precisa estar microgerenciando todo mundo. Já tem tática. Só tipo, você tipo vira em um IGL que se chama um strat caller. Um in-game leader, uma pessoa que microgerencia todo mundo. Mas você não precisa fazer isso se você tem jogadores bons. Você tecnicamente, como em meu time, em Complexity e todo em CS, o IGL não era IGL, era um strat caller. Cada ronda que começa, você escolhe uma tática que já todo mundo treinou, todo mundo fez dry runs, todo mundo participou em criando essa tática, todo mundo entende tática, você só escolhe qual tática você acha que vai dar certo nessa ronda. Você não precisa falar com todo mundo, cada segundo, cada ronda, que você precisa fazer. Porque se você está fazendo isso, você está tapando erro do jogador. E aí pode ser que ele também acabe não performando, porque ele está pensando em coisa que ele nem deveria pensar, Spacão. E o LZ, já por outro lado agora, parece que, mesmo assumindo a responsabilidade de ser IGL, não se preocupou muito com isso não, cara. Quebrou, foi uma das melhores atuações do LZ até agora. Cara, a gente vai falar daqui a pouquinho da 2Game, porque assim, a aula do Frod estava excelente, cara, e a gente não pagou pra ter essa aula aqui do Frod. Isso foi um ensinamento valioso. Ô, Frod, eu sei que você vai ter que nos deixar agora, porque você tem que preparar o seu time pra Cloud9, e óbvio, cara, que nós não vamos ocupar o seu tempo, porque eu quero ver
o MIBR vence na Cloud9. Então eu vou deixar esse espaço agora para você se despedir e mandar uma mensagem para os torcedores do MIBR, meu parceiro. Obrigado a vocês por outro tempo para falar com vocês e compartilhem isso. Amo vocês, acho que é muito legal fazer essas coisas. Estou treinando meu português, tudo isso. Tá bom o português, hein, Frodão? Falando muito bom. E também mandar um salve à MBR, que está fazendo tudo para nosso time, que está dando o poder a mim e meu time para tentar fazer o máximo e está dando muito certo, mas... Estamos chegando a um ponto que não chegamos ao final que queremos. Perdimos um jogo, mas vai dar certo o próximo jogo. Vamos trazer um troféu, representar o Brasil o máximo possível. Você é muito amado pelo brasileiro, Frodão. E principalmente, fazer essa história no Made in Brasil agora, acho que deixa tudo melhor ainda, cara. Obrigadão por ter participado aí. Spacão, então o Frodão vai sair, mas eu vou continuar por aqui. A gente troca uma ideiazinha ainda sobre a 2Game. Ah, não é possível, cara. Eu tava contando que o Niang ia vazar. Cara, que isso? Que isso, cara? Tadinho do Nini, mano. É brincadeira. A gente já volta com o Niang, né? Porque o Frod vai sair, enquanto a gente vai começar essa resenha da equipe da 2Game, que é a última equipe, Flu, que falta a gente falar dessa segunda pra terceira semana. Cara, você trabalhou com o PXS, a gente tava conversando nos bastidores sobre o Sega Call, né, que acabou saindo, e a própria 2Game postando. Cara, ele é um jogador, além de ter jogado muito, extremamente comunicativo, liderando o time em vários momentos. Era algo que você já desconfiava que ele poderia fazer nessa 2Game? Mandou bem aí. Sim, porque ele sempre foi um jogador muito ativo, né? Eu tô com ele aí desde o comecinho de fevereiro. E ele sempre foi um jogador bem ativo nas ideias, nos feedbacks, nas ideias que ele quer botar no jogo dele. Às vezes ele não aceita tão facilmente até o seu feedback, porque ele vê o jogo da forma dele e tá dando certo. Ele tem uma skill individual absurda, é um jogador que... como você falou, além de comunicativo na questão de nível de informação, ele é também comunicativo no nível da energia que ele traz pro time. Ele é muito positivo, ele é sorridente, Deu pra ver ele isso grita dentro do round, né, pra empolgar os parceiros. Então, assim, muito orgulhoso da estreia dele, né, a gente... Tá vazando algum áudio aqui, não tá, no vídeo? A gente não sabe ainda o futuro que a line da 2Game vai ter. Isso é uma conversa para uns próximos Manduária aí de vocês. Mas, cara, eu torço muito para que esqueceram de desligar o microfone, Nini. Fica por Los Angeles, né? Se precisar nem... Vai que vaza uma coisa aqui, cara. Nem sonho em voltar pra VCT. E, Tonelo, com essa vitória aí, eu acho que ele credencia a 2Game, pelo menos assim, ou olhar de um jeito diferente o PXS, porque, cara, o time não tinha vencido um mapa no ano. Aí os caras chegam e dão um 2-0 na Loud, que tem uma line-up desde o vintage do Tichinha. Sim. Que a 2Game também jogou com uma outra line-up. E que também ganhou da Loud. Que também ganhou da Loud, né? Esse é o meu ponto. A gente nem lembrou disso na transmissão, mas eles também ganharam da Loud naquela ocasião. Cara, isso é um claro sinal que o ambiente na 2Game agora tá melhor e os jogadores estão dando esse step up por conta da famosa lua de mel que um time vive? Ou você acha que não é só isso? Além da lua de mel, essa função da LZGL, o PXS chegando para ser esse iniciador que ajuda o time em vários momentos, também foram fatores que... Acho que é os dois, né? É um combo aqui. Deram esse step up lua na de 2Game. mel, eu acho que é hype. uma soma de tudo isso, né? A equipe da 2Game... Eu vi uma galera falando, não, mas é confronto regional. Mas quem da 2Game que jogou contra alguém da Loud aqui no Brasil? O DG jogou contra os caras e tal, o Vini na época do Challengers, mas assim, contra a base, o Core, esse time contra esse time que já jogavam e aí jogaram de novo, meio que cai por terra, não é um confronto regional, né? Jogaram, beleza, no off-season, mas foi uma partida só. Então, até que ponto que isso é um argumento? Eu acho, pessoalmente, que não é tanto. E pra mim é uma junção de fatores. Eu ainda acredito muito, eu ainda sou muito cético, e eu acredito muito que a 2Game vai entrar zebra no restante dos confrontos, na sua maioria. Sim. Eu já falei aqui no Revelando Ar uma vez, existe o conceito da regressão à média. Eu acho que as estrelas se alinharam, a lua de mel, a Loud churrascada, uma série de questões, o PXS bem, todo mundo querendo muito, um nível de energia insano para aquele momento. E que deu certo, porque daí quando vence o primeiro mapa, acaba catalisando isso mais ainda. Mas a média de performance da 2Game a gente não conhece. Os caras tinham treinado um dia só. Pode ser que essa média de performance suba bastante, esse time venha a ser o melhor do mundo? Pode, não sei. Mas a questão é que hoje, a média de performance da 2Game, o histórico de performance desses jogadores, mesmo com mudanças,
ainda não é tão bom. Então agora vai jogar contra a Cru, entra a zebra. A grande chance é que a Cru vença de 2-0. Sim, e o que eu espero da 2Game é justamente um jogo bom. É um jogo próximo do que demonstrou contra a Loud, para que não seja uma partida só. E o PXS é fundamental nisso. Eu acho que não só essa parte de comunicação, assim, claramente ele ainda está um pouco desconfortável na função de iniciador. Ele mesmo falou em entrevista que ele nunca tinha feito, que ele estava pegando pixel de madrugada. Uns stun. Mandou um salve pro Flu-Flu, falou, mano, me passa uns pixels, pelo amor de Deus. Você sabe que a gente brincou na noite anterior, quando foi o anúncio dele pra gente, né? Ele já entrou no server ali, já começou a pegar uns choquinhos de sova e tudo mais. Eu gostei muito do que você falou, Tonelo, de energia. Porque quando eu vi ali naquele quadrinho onde aparece em cima os jogadores... mandou R$5. O PXS queria fazer VOD review quando saiu do stage após a vitória contra a Loud. Seria ele o Saci da 2G? Ele já chegou ameaçando por nos caras e por isso venceram? Eu vi ele falando muito. Não sei se vocês lembram dessa cena. Sim. Ele não parava. Ali me veio um primeiro momento que eu suspeitei. Falei, mano, a 2G vai ganhar esse jogo, velho. Pelo conforto dele de falar com os teammates, então, sabe? E esse lance de manter essa energia é difícil. Porque existe uma rotina, existe um cansaço. Então, assim, pode ser que talvez durante a fase regular isso abata os jogadores. Eles não vão entrar completamente hypados desse jeito em todas as partidas. A gente estaria sendo muito inocente de achar que agora a 2Game virou o melhor time do mundo. Não é, ainda não é. Mas é um bom indício. E pra mim o principal de tudo é o LZ. Porque o Silence, beleza, tá Também mudando acho, agora cara. pra Sentinela, aparentemente tá se adaptando, legal. Obviamente o Gobeira hoje é o mais estável e mais forte do time. O Asuka melhorou na defesa, como eu falei também em análise, até mesmo depois da série. Mas eu acompanhei a 2Game na Ascension, eu acompanho o backstage dos caras, eu acompanho os caras no Challengers, vendo a imagenzinha deles na câmera. O LZ, eu nunca vi o LZ gritar na minha vida, mano. Nunca aconteceu. Isso é verdade. Mesmo nas moras comemorações, era tipo assim, pá, não sei o que, 5K, LZ, melhor do mundo, ele não sei o que, vamos, pá, mas muito mais contido, assim, muito mais aspas, sabe? Muito mais de boa. E a agora, atitude dele em game também. Double biceps gritando e o caramba, tipo assim, é muito diferente. Eu não sei se era o Zap que tava segurando, se era o clima que tava diferente, não sei o que aconteceu, mas fato é um outro LZ, é uma outra postura, se mantiver... Talvez a 2Game consiga, no momento que os times mais fortes estão todos tropeçando, beliscar um playoff. Mas hoje, a gente tem que ser pé no chão. A média de performance da 2Game ainda precisa ser provada. Foi um jogo só. Lembrando também, cara, que a 2Game... Mas é uma sequência boa. Então, é uma sequência interessante e mais do que isso, cara, porque assim, talvez a gente possa pegar o que foi a 2Game de 3, 4, 5 meses atrás até a vitória do Ascension e jogar fora. Porque, cara, vamos lembrar aqui, Spikezinho não tá mais, Prize não tá mais, Zap não tá mais. Dos 5 jogadores que ganharam a Ascension, 3 não estão mais. A base. Sendo que um deles era o IGL. E o outro era um dos melhores jogadores do Brasil, se não ainda é, que é o Spikezinho. Nesse ponto, Spacão, você precisa parabenizar a comissão técnica. Com certeza. Porque as adições... O Fate é um coachzaço. Absurdo, ele é monstro. No último VCB aí, enfrentá-lo foi um jogo bem bacana. Inclusive, o time dele me deu 13-0. Na verdade, mudança né? de meta ali, Neon e Aizo, né? É um gosto amargo que eu ainda vou... cara, vai ter devolução. Vai ter volta. Mas assim, cara, esse ponto do mérito da comissão técnica, eles somaram peças que eram principais destaques como duelistas em temporadas passadas. Então, o Ask ali, Hero Base e tudo mais. O próprio Gobeira ali... Já vem há um tempo, Legacy, uma época também Union. Ali, treinado por mim, é um menino que eu tô com muito orgulho de vê-lo desempenhando. O Gobeira tinha aquela identidade, só joga de jet, só joga de jet. Num último split, eu adicionei ele como Phoenix. E ele começou a mandar bem pra caramba. Agora ele já tá fazendo terro, tudo mais, então tô com orgulho dessa evolução dele no sentido valorante. Aí você pensa no Silence, que sempre foi o Silence, também é um menino aí talentoso da nossa região. O que eu quero dizer com isso? Somaram duelistas mirudos para encaixar num esquema tático ali. E eu sempre imaginei que isso desse certo num time, Spacão. Sendo bem sincero. Eu imagino que um bom professor que pegue 5 meninos duelistas de 18, 17, 16 anos... Adapte os caras em várias funções, funciona. Eu acho que funciona pra caramba.
Será? Será que teremos... é uma nova fórmula que o Valorant brasileiro deveria seguir. Esse é um papo para um outro Revelando Área. Tem vários papos para outros Revelando Áreas aqui. A gente vai chegando ao fim, rapaziada, desse Revelando Área. A gente focou muito mais nos times brasileiros, da pessoa, muito mais no MBR, porque o Frod, o professor, estava aqui com a gente também. Eu queria, obviamente, agradecer Flu, coach delirante, que tem jogo em breve aí de play-ins de VCB, da Vila do Zana. Ali chapando, quando esse programa tiver ao ar, provavelmente o time dele já jogou, a gente não sabe o resultado ainda. Tonelo, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Niang, que estava lá em Los Angeles com o Frod também, dando esse salve na gente. Então, muito obrigado a você que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Revelando Área. Lembrando que agora, toda quarta-feira, tem Revelando Área. Temos um compromisso aqui, viu, Fluir? Toda quarta-feira, Toda quarta-feira. Agenda? Agenda. Pode colocar na sua agenda toda quarta-feira Revelando Área. Valeu, rapaziada. E, obviamente, para finalizar, torcendo para que os times brasileiros evoluam e cresçam cada vez mais no VCT América, certo? Falou, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo Revelando Área. Valeu. Ai, Riot. Pelo amor de Deus. Alto demais. Legal, hein, velho? Bom conteúdo Prime aqui, velho. Acertaram, hein? Frod foi legal também, Fufu falou bem. Maneiro, velho. Mas é isso aí, né? Eu acho que foi bom o Frod falar. Eu acho que são coisas que normalmente a gente sempre fala por aqui, né? Não só por aqui, mas nas redes sociais. Mas acho que é importante o Frod ter falado ali também, né? As verdades, elas precisam sair de outras pessoas também. Mas legal, mano. Legal.